Então, no primeiro dia, a gente vai de quarto em quarto para poder fazer esse cheque de equipamento. Porque a gente ainda está na cidade, então se por um acaso alguém tiver esquecido qualquer coisa, a gente ainda tem a oportunidade de comprar ali pela cidade para garantir que ninguém fique sem nada, tá? No segundo dia, isso, galera, eu tô falando do roteiro norte-sul, tá? Então se tiver alguém do leste-oeste, espera um pouquinho que eu vou falar depois. No segundo dia, a gente começa o nosso dia bem cedo. Às 4h30 da manhã, um ônibus vai pegar a gente lá no hotel. Então, às 3h30 da manhã, vai ter um café da manhã já disponibilizado para quem quiser, tá? Um pãozinho, um café, uma coisa bem simples, uma fruta. Às 4 horas, todo mundo no saguão do hotel, na recepção. Às 4h30 em ponto, o ônibus está saindo, beleza? Mais ou menos 3 horas, 4 horas de deslocamento até a cidade de Barreirinhas. A gente vai ter uma parada no meio do caminho. E chegando na cidade de Barreirinhas, quem não tiver comido nada ainda, alguma coisa, ainda tem a oportunidade de fazer um outro lanche, tá? Vai ser uma parada bem rápida. Essa parada aqui em Barreirinhas, a gente só vai comer uma coisa bem rapidinha. E nesse momento também a gente pede para todo mundo ter no mínimo 1,5 litro de água na mochila, tá? Isso é muito importante, porque nesse primeiro dia não vai ter nenhum ponto que a gente possa pegar água, tá? Água potável. Então todo mundo tem que iniciar, entrar na lancha já com 1,5 litro de água, todo mundo. Então embarque nas lanchas por volta de 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E aí o translado de lancha vai ser mais ou menos de 1h30, 2 horas. Tá? Esse horário da lancha ele varia muito de acordo com a maré. Por quê? Nós temos que iniciar a nossa caminhada com a maré baixa. Porque a gente passa num trecho de mangue meio alagado no primeiro dia. Então se a gente tiver com a maré muito alta, a gente não vai conseguir transpor esse trecho. Tá? Então, às vezes a gente ou atrasa ou acelera a lancha de acordo com a maré, tá? Então, chegando lá na hora que a gente vai ver com o barqueiro e vai ver se a gente vai ou acelerar ou vai parar. Caso a gente tenha que fazer uma parada extra, a gente vai parar na Parada dos Macacos lá para curtir, tá? Então, após a lancha, finalmente começa a nossa caminhada e a gente vai até Canto de Atins, lá na Luzia. Lá na Luzia, como eu falei, a gente vai fazer o almoço e o jantar nesse dia. Então, algumas imagens aí do primeiro local, né, nosso translado de ônibus. A caminhada inicial, como eu falei, ela vai beirando sempre a orla. A gente vai estar no delta do Rio Preguiça. Então, é onde o Rio Preguiça ele desemboca no mar. E aí a gente vai começar a deixar o Rio Preguiça no delta e vai começar a andar pela orla no oceano, tá? Algumas imagens, o pessoal sempre gosta de uma hidratação aqui quando chega na caminhada, tá? E a gente sempre convida a todos para, na primeira noite já, conhecer as primeiras dunas lá para ver o pôr do sol, que já é um visual bem bonito. Então, mais algumas imagens ali da lancha. Aqui é a Casa da Luzia, a gente vai pernoitar lá a primeira noite. Na primeira noite, existem algumas camas disponíveis, mas a gente sempre dorme em redes, tá? Então, a cama não é garantido para todos, a gente sempre vê lá na hora. O certo, né, que a gente colocou no pacote para vocês, é o pernoite nas redes, tá? Na Luzia tem o almoço e o jantar incluso. No dia seguinte, eu estou falando aqui, qualquer coisa, a qualquer momento, se vocês precisarem, me fala, que aí eu paro para explicar alguma coisa. No segundo dia a gente inicia lá na Luzia, vai ter um café da manhã às 7 horas da manhã, tá? Após o café da manhã, a gente vai organizar as mochilas, arrumar todo o equipamento, todo o material, e aí a gente vai começar a nossa caminhada em torno de 8h30 da manhã, tá? A partir desse momento, a gente começa a adentrar nas dunas mesmo. Então a gente começa a perder um pouco o contato da civilização, e aí o cenário muda completamente. Basicamente o que vocês vão ver vai ser dunas e lagoas o tempo todo, tá? Em alguns trechos você sobe no topo das dunas, tem dunas de 30, 40 metros de altura, 360 graus, qualquer lado que você olhar você só vai ver areia ou água, né? Mas a gente começa a perder contato totalmente com a civilização. Eu adoro esse momento, né? Então essa nossa caminhada inicial, a cada 1 hora mais ou menos a gente vai fazer paradas, tá? Para poder desfrutar um pouco do local, fazer pequenos lanches, mergulhar nas lagoas. As mulheres que se preocupam um pouco com o cabelo, às vezes eu não me preocupo muito, mas as piscinas são de água doce, né? A água das lagoas são de água da chuva. O solo satura com as chuvas, formam as lagoas. Tá? Então não se preocupem, não é água do mar. Todo mundo pergunta isso todo ano. Por volta de 1h30, 2 horas da tarde, a gente vai parar no local, que vai ser o nosso local de acampamento. Esse local muda todo ano,
A gente chega no local marcado, fala Felipe, beleza? A gente chega no local marcado pelo GPS, mas como as dunas elas migram todo ano, então esse local de acampamento ele vai migrando também. Então geralmente quando a gente chega próximo, vocês vão parar, vão ficar sentados, eu vou sair correndo no entorno para encontrar o melhor local de acampamento. E assim que eu encontrar, a gente vai se dirigir para lá para poder montar. As barracas, quem monta todo o acampamento é a nossa equipe, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. O motivo é que as barracas têm que ser montadas num local específico, por causa do vento. O vento lá nos Lençóis, ele sempre sopra de leste para oeste. Tá? Então as barracas, elas sempre ficam na beira do lago, do lado oeste. Por quê? O vento vem de cima das dunas, né? A areia cai na água e ela não passa para a barraca. Então se a gente montar a barraca no local errado, né, a gente vai acordar com 1 tonelada de areia. Então, chegando no local, não se preocupe, a gente vai montar as barracas. Ano passado teve uma pessoa que teimou, queria montar a barraca em outro lugar, a gente não deixou, né? Então, não se preocupem, vão curtir. E nesse momento a gente pede também que a gente bota aqui livres para explorar, mas com moderação, tá? Sempre mantenham contato visual com o local de acampamento, tá? Subiu no topo da duna, olha onde a gente está. Subiu no topo da outra duna, olha onde a gente está. Já teve uma situação da pessoa sair andando e se perder. Foi bem desagradável. Então, eu não quero ter que botar colher em ninguém, não há necessidade. Então, mas é muito fácil de se perder. Então, sempre tem que manter contato visual. Então, algumas fotos aí. Essa aqui é a Luzia, uma pessoa maravilhosa que sempre está lá, um coração desse tamanho, sempre recebe a gente. Então, a gente vai se despedir dela nesse dia de caminhada, no segundo dia de caminhada. E aí, como eu disse, a gente começa a ver o cenário que já muda completamente, né? A gente só vai ver aquilo ali, areia e água durante alguns dias, tá? Aqui, esse acampamento foi do ano passado, tá? Então, o vento provavelmente estava soprando nessa direção, então a gente ficou mais escondido aqui para trás. E aí tem as fotos do pôr do sol que sempre são muito bonitas. Como eu disse, nesse local, aqui para trás, não sei se dá para vocês verem, é a vegetação da Casa da Luzia, tá? Nesse momento, vocês têm que acreditar muito que eu sei para onde eu estou indo, porque não vai ter mais referência de nada, tá? A nossa navegação lá é com GPS, tá? Eu tenho muita referência, porque como eu já fui lá há muitos anos, então eu acabo tendo uma noção muito boa em referente ao mar, a vegetação, a direção do sol, então dá para navegar um pouco, conhecendo um pouco a região. Mas a gente sempre carrega, eu tenho um GPS principal que vai comigo, eu tenho outro GPS de backup, na verdade são 3, tá? E ainda tem um sistema para emergência de resgate, que é o esporte que eu vou falar daqui a pouco. Então, se um falhar tem outro, se outro falhar tem outro, terceiro falhar a gente faz sinal de fumaça e reza para alguém chegar lá. Brincadeira. Então, a partir desse momento, nossa rotina começa a ficar muito parecida, tá? A gente vai acordar, tomar o nosso café da manhã às 7 horas da manhã. Por volta, aí enquanto vocês estão comendo, a gente já vai começar a desmontar o acampamento. Então, a gente vai desmontar as barracas todas, já vai deixar tudo pronto, vocês só vão colocar na mochila as barracas. E por volta de 8h30 da manhã, a gente começa a nossa caminhada. Então, mesma coisa, a gente vai começar a caminhar em torno de 8h30 da manhã. Mais ou menos 1h30, 2 horas, a gente vai estar chegando no outro local de acampamento, que vai ser nosso segundo acampamento, certo? Então, mesma coisa, mesma rotina. Mas a gente vai ver as dunas maiores no primeiro dia, né? E as lagoas maiores no segundo dia, tá? Então, geralmente, funciona dessa forma. Algumas fotos aqui também do nosso acampamento à noite. Mais algumas imagens. Mike, aquela foto ali foi que a... Não? Então, tem algumas fotos do Mike que já foram para a revista National Geographic, então eu nunca sei qual que foi. Algumas já ganharam prêmio. Eu falo, garoto tem talento, acredita nele. Quem quiser foto bonita, marca a cara dele e fica perto dele o tempo todo. O Zé, cadê o Zé? O Zé também. Está descendo a grade. Tem um outro fotógrafo que vai com a gente. Esse ano vão ser 2 fotógrafos, então a chance de ter foto boa aumenta. Falando um pouquinho, agora está no 5º dia, que é o 4º dia de caminhada. Mais perto, Felipe. Oi? Mais perto. Tá. O primeiro dia é um dia curto de caminhada,
O segundo e o terceiro dia são dias um pouco mais longos e o último dia também é um dia mais curto, tá? Então a nossa rotina no último dia de caminhada, a gente vai começar igualzinho, tá? 7 horas da manhã o café, 8h30 a gente começa, a gente já está com tudo preparado para poder sair e pequenas paradas. Só que ao invés de a gente chegar no local de acampamento em torno de 1h30, 2 horas da tarde, a gente vai chegar na Lagoa dos Peixes, que é o nosso ponto final de caminhada, em torno de 10h30 da manhã. Então, em torno de 10h30, 11 horas, a gente vai estar chegando na Lagoa dos Peixes, tá? É um ponto turístico muito conhecido lá. Geralmente, quem vai para os Lençóis Maranhenses para fazer os passeios tradicionais, né, de 4x4, visita essa lagoa. Então, quando chegar lá, a gente vai ver muitos carros e muitas pessoas, tá? A gente começa a estranhar, porque a gente vai ficar algum tempo sem ver gente, a gente começa a ver gente de novo. Então, e aí a gente vai ter o nosso resgate lá já preparado, esperando a gente. E aí vai retornar conosco para a cidade de Barreirinhas, tá? Então vão ser mais ou menos umas 2 horas também retornando de 4x4. É bem legal esse momento, né? Chacoalha bastante. E faremos um almoço na cidade de Barreirinhas. E aí teremos um tempo, né, para a gente não pegar a estrada direto. Após o almoço a gente vai dar um tempinho. Vocês podem rodar pela cidade. A cidade não é muito grande, mas tem algumas coisinhas legais para poder visitar, tá? E mais ou menos por volta de 4h30 o ônibus vai sair e levar a gente de volta para a cidade de São Luís, tá? Então, chegando, muitas pessoas perguntaram se poderiam comprar o voo para a noite do último dia. Eu não recomendo. É muito arriscado, considerando que a gente vai chegar em São Luís entre 8h30 e 9 horas da noite, tá? Então assim, Felipe, mas tem um voo 10 horas da noite. Se o ônibus furar o pneu, já era. Você perde o seu voo, vai ser uma dor de cabeça absurda. Então assim, a gente tem mais uma diária inclusa no hotel, não há necessidade de você sair correndo de São Luís, tá? Então, alguns momentos finais aqui da nossa jornada, a gente começa a se despedir. Essa aqui é a última lagoa que nós visitamos, que é a Lagoa dos Peixes. Então, aqui é o nosso grupo, né? E lá para trás tem várias pessoas, os carros ficam aqui para trás das dunas. Então, os carros lá geralmente são Toyotas preparados para carregar. Geralmente vão de 10 a 12 pessoas em cada Toyota. E o nosso retorno é bem legal. A gente vai passando por vários trechos alagados. Então tem momentos que o carro entra completamente dentro da água, a água vem no nosso pé na carroceria e a gente sai, é sempre uma aventura, é melhor que o Walt Disney. E aí a gente retorna novamente para o nosso hotel, tá? E aí nesse momento, quando a gente chega no hotel, que a gente aprende a dar valor a coisas assim, que a gente não dava valor antes, né? Tipo uma cadeira para sentar, um banheiro limpo para usar, né? Um chuveiro. São coisas que a gente vai ficar sem ver por uns dias, né? Então assim, sentar numa mesa para comer, a gente aprende a dar valor a detalhezinhos que a gente não prestava atenção antes, né? Então a gente vai estar nesse último dia chegando no hotel, e aí no dia seguinte, a qualquer momento do dia, vocês podem voltar para casa de vocês, tá? Então fechando aí o roteiro Norte-Sul, na prancheta ali, né, como eu tinha falado, acho que eu falei no início, preciso saber exatamente o horário que vocês vão chegar e se retornar de São Luís, porque aqui o translado para o aeroporto a gente vai organizar novamente. Então, novamente, vai ter um transporte para levar para vocês. No quarto. Tá. Sim. Tá, beleza. Eu não estava me lembrando aqui, tem algumas pranchetas aí que acho que já estão rodando, são algumas informações que eu preciso. Em relação ao hotel, nós já fizemos a divisão de todos os quartos, né? Então nós priorizamos sempre casais para ficarem num quarto, e quem não é casal, nós separamos sempre homens e mulheres, tá? Caso alguém queira, então a gente já fez essa divisão, mas caso alguém, Felipe, eu sou muito amigo de fulano, eu sou muito amigo de Beltrano, quero ficar com ciclano, enfim, tem uma lista aí com a divisão dos quartos. Então, caso alguém queira ficar com alguém específico, informa aqui para mim que eu já vou fazer essa alteração para quando chegar lá no hotel já tá tudo certo, tá?
Tem uma outra pranchetinha aí com o horário dos voos, acho que eu já falei isso inicialmente, mas vou falar novamente. Eu preciso saber exatamente o dia e a hora que o avião de vocês chega em São Luís, o dia e a hora que o avião vai embora, para poder organizar o transporte de vocês do aeroporto para o hotel, tá? A outra lista que está passando aí é do City Tour, tá? São as pessoas que estão interessadas no City Tour no primeiro dia de viagem. Lembrando que o City Tour ele sai às 2 horas da tarde. Então, se o seu voo não chegar no aeroporto meio-dia, esquece o City Tour que você não vai conseguir fazer, beleza? Então, eu acho que tem um voo que chega lá às 11h25. 11h25. Esse voo tá tranquilo, que aí você vai pegar lá, antes de meio-dia você tá no hotel. Então dá para chegar, ir no quarto, comer alguma coisinha rápida, 2 horas você consegue fazer o City Tour, tá? Vale a pena, é maneiro. Eu vou falar toda a parte histórica da cidade, que assim, é muito rica, apesar da minha opinião estar um pouco abandonada, mas tem construções lá de 1600 e bolinha, sabe? Então tem a parte histórica que é bem interessante e tem a beleza local, né? Vai terminar num ponto lá, uma praia, esqueci o nome dessa praia, mas para ver o pôr do sol, que assim, também é fantástico, vale a pena. E aí o nosso retorno para casa. O que mais? Galera, antes de eu entrar no roteiro leste-oeste, né, alguma dúvida sobre o roteiro norte-sul? Alguém quer perguntar alguma coisa? É engraçado que ninguém perguntou do banheiro, né? A gente vai estar acampado no meio das dunas, lavar o cabelo, vai ter um monte de lagoa lá para você lavar o cabelo. Biodegradável, vou falar dele aqui na frente. Todos os produtos que nós... Fala, Carlos. O hotel de partida é o mesmo do retorno. Ah, sim, falar do locker. Uma coisa importante, o Carlos falou, eu lembrei aqui agora. O hotel ele disponibiliza um locker pra gente, tá? Então todo mundo, tem até uma bolsinha que eu pedi de exemplo. Uma bolsa pequena. Uma bolsa pequena, tipo isso aqui. Não me chegue com uma mala de rodinha gigante, pelo amor de Deus. Mas uma bolsinha assim é suficiente. E essa daqui, da Decathlon? Eu pedi porque eu achei bem legal, porque ela fica pequenininha, bem compacta. Então você pode, na sua mochila de viagem, você vai levar um mochilão, né? Aí você leva isso aqui dentro, chegou no hotel, você vai abrir, e aí vai deixar uma roupa lá, uma calça, uma camisa, alguma coisa para você voltar de viagem no avião. Então você pode ir com uma roupa mais arrumadinha. Você pode ir com uma roupa mais arrumadinha, botar um salto, uma roupa mais social, aí botar uma roupa para passear na cidade se você quiser, não exagera, uma roupa limpinha para você voltar, e isso pode ficar no hotel, isso não precisa ir na caminhada com a gente, tá? Então pode ter uma bolsinha mais ou menos pequena assim, isso tudo vai ficar lá no hotel. Então mesmo hotel que a gente vai fazer o receptivo, a gente volta para ele e aí vai estar tudo esperando a gente lá, tá? Então a questão, Carlos, pode deixar tudo lá no hotel sem problema nenhum, beleza? Outra coisa que alguém perguntou, não lembro o que foi, a questão do banheiro, cabelo. Os produtos que a gente recomenda, eu ia falar um pouco mais à frente, todos os produtos têm que ser biodegradáveis, tá? Então, por quê? A gente vai estar no Parque Nacional, né? Então a gente tem que tentar fazer o mínimo de impacto possível, né? É impossível não causar nenhum impacto, tá? Porém, a gente vai tentar minimizar esse impacto da melhor forma possível. Então, todos os produtos têm que ser biodegradáveis para a gente poder não agredir tanto o meio ambiente lá, correto? Então, tem algumas lojas, acho que da Granado, depois eu posso até passar uma lista lá nos grupos de WhatsApp. Então, shampoo, tem alguns shampoos em barra, né? Sabonete, protetor solar, repelente, tudo isso, existem marcas com produtos biodegradáveis que não agridem a natureza, tá? Então, todos esses produtos têm que ser priorizados, não leve nenhum produto que não seja biodegradável, por favor, tá? Chegando nos locais de acampamento, a gente sempre elege uma lagoa que a gente vai usar para fazer a nossa higiene, né, mesmo que seja com produtos biodegradáveis, e outra lagoa que a gente vai coletar água, coisas assim que a gente vai utilizar para poder cozinhar ou beber, qualquer coisa do tipo, tá? A água das lagoas são potáveis, tá? São água doce. Porém,
eu sempre recomendo que vocês tenham, por exemplo, ou o Clorim, que é um purificador de água, esse aqui é em pastilha, tá? Aqui na Decathlon tem, tá? Ou o hidrosteril, que é em gotas, né? Tanto faz. Então o importante aqui é você ver só a diluição de quanto para 1 litro, para você também não exagerar, senão a água vai ficar com muito gosto de cloro. Pode falar. Pode. Eu tenho um desse também. Só pluga direto na mangueirinha do Camelback, por exemplo. Você pode... Não há necessidade. Eu faço a travessia inteira. Cadê a garrafinha que vocês ganharam? Aqui, ó. Uma garrafinha dessa é suficiente para travessia. Porque as lagoas são de água potável, né? Então o que eu faço? Eu vou andando, aí estou andando, eu pego minha garrafinha, encho na lagoa e continuo andando. Aí você pode assim, se essa garrafinha, por exemplo, se for uma garrafinha de 1 litro, né, 1 gota de hidrosteril para 1 litro. Então você encheu de água, deu uma gotinha aqui dentro, botou na mochila e vai andando. Entendeu? Depois você pega e bebe. Então não tem necessidade de você levar uma mochila de hidratação muito grande. Entendeu? Você pode até levar. Agora, toda vez que você quiser encher o saco de água, você vai ter que parar, tirar da sua mochila, encher, botar de novo. É um trabalho maior. Então eu pessoalmente, eu já levei, os primeiros anos que eu fui, eu levei o Camelback. Na prática, a garrafa é melhor, tá? Então a questão da purificação da água, eu sempre falo que todo ano eu bebo sem o clorim, tá? Mas eu não posso falar isso para vocês. Eu tenho que recomendar a todos vocês a purificar a água, sempre. Então não façam o que eu faço, façam o que eu digo. A questão do banheiro, galera, mesma coisa. O número 1, tá? Vocês vão na lagoinha o mais afastado possível, tá? E o número 2 é o que, Mike? Pazinha. Buraquinho, Isso. mais conseguir. Isso. Deixe lá só o que é natural. Potinho. Shit tudo. Eles não estão ouvindo. O que o Mike está querendo falar é que a gente tem tudo que a gente vai fazer, galera. Tem gente que fica travada a travessia inteira, né? Acontece. Mas a gente tem que fazer uma coisa natural, em algum momento a gente vai ter que fazer. Então a gente se afasta do acampamento, a gente vai tentar se afastar o máximo possível das lagoas, vai cavar um buraquinho fundo, tá? E aí não vai cair lá dentro, mas o tamanho da pá, tá? Então aquela pazinha de jardinagem pequena, né? E a gente vai fazer. Se vocês levarem, por exemplo, lenços umedecidos, alguma coisa do tipo, isso não pode ficar lá. Isso você tem que trazer de volta. Então papel, coisas mais orgânicas, você pode enterrar junto, porque aquilo vai sumir, tá? A questão da profundidade não pode ser uma cova muito rasa, tá? Considerando que amigos vão passar ali de novo. Então nós já tivemos anos, né, de ter cenas desagradáveis, né? Um grupo ia e o grupo seguinte, o vento varreu, as pessoas viram as coisas, não há necessidade, entendeu? Então isso acontece. Então teremos 3 turmas esse ano, né? Quem for na primeira, faz um buraquinho fundo, por favor, tá? Então a gente está brincando aqui, mas todo mundo vai ter que fazer isso em algum momento. Então a questão do que deixar lá, somente papel, só coisas que são biodegradáveis. Papel higiênico pode, lenço umedecido não. Lenço umedecido você tem que, como o Mike estava falando, um potinho de margarina, um potinho de maionese. Você possa atarrachar, que aí você bota lá dentro, né, e bota na mochila. Existe uma coisa chamada sheet tube também, que é o sheet tube o sheet tube seria um tubo de PVC, só que aí são locais que a gente traz tudo de volta. Então, tudo que você faz, aí você vai embrulhar no papelzinho, colocaria dentro desse sheet tube, jogar cal dentro para desidratar, tirar o cheiro, e aí você vai carregar aquilo com você. Então, alguns parques, alguns locais a gente tem que fazer isso. Não é permitido em hipótese alguma você fazer a sua necessidade. O Parque Nacional de Itatiaia é assim. Se você for fazer, por exemplo, a travessia do Rancho Caído em Itatiaia,
você só entra no parque para fazer a travessia se você apresentar o X-Tudo. Senão você não pode fazer a travessia, tá? E se pegarem você realizando alguma coisa no meio do caminho, é multa, crime ambiental, tá? Então isso é falado geralmente antes, tá? Então, se aparecerem mais dúvidas, vamos falando. Eu vou começar. Fala. Oi? A comida. Tá. É que eu vou falar das duas no final. Mas eu vou falar agora do leste-oeste. E aí depois no final eu vou falar dos equipamentos e da alimentação. Tá? Tem alguém aqui que vai no leste-oeste? Show. O leste-oeste, então só para terem uma noção do mapa, aqui tá quase os lençóis inteiros. O norte-sul entra aqui em Atins. A gente vai andar mais ou menos até aqui e aí vai fazer norte-sul. Vamos sair aqui embaixo, tá? O leste-oeste a gente vai entrar aqui, vai sair aqui do outro lado. Então é uma distância um pouquinho maior, tá? Essa distância total tem mais ou menos 85 quilômetros, tá? Sendo que vai ter um trecho aí que a gente vai pegar carona, vai fazer uns 20 quilômetros de 4x4 para adiantar. Então de caminhada mesmo vai dar mais ou menos 65 quilômetros, beleza? Então, passando aqui. Então o início é igual, a gente vai entrar por Barreirinhas, vai subir o rio Preguiça, vai até Atins, aí vai ser nosso primeiro dia de caminhada, igualzinho da turma Norte-Sul, e aí depois, no segundo dia, que a gente vai iniciar de 4x4, tá? Então a gente vai de 4x4 até uma região pesqueira chamada Bonzinho, tá? Lá nessa região de Bonzinho a gente vai desembarcar, e aí vai seguir primeiro para Baixa Grande, depois Queimada dos Britos, Betânia e Santo Amaro, tá? Então, não sei se tem alguém assistindo aí. Mike, depois confere se a transmissão tá passando. Tá, beleza. Então, o início Felipe, né, é igualzinho. Então, a gente vai fazer o receptivo no hotel. Depois, tem o City Tour opcional. Não sei que horas o seu voo chega lá, mas tem a opção de fazer o City Tour. Vamos passar o pernoite lá no hotel. E mesmo hotel, Brisamar, tá? A diferença agora é que a gente não vai sair tão cedo, tá? O outro grupo saiu 4h30 da manhã. O grupo do Leste-Oeste vai sair às 6. A gente vai sair um pouquinho mais tarde, tá? Mas é muito parecido todo o trajeto que a gente vai fazer. Então, a diferença é que o nosso almoço, ao invés de ser na Luzia, vai ser lá em Barreirinhas, tá? Ao invés de ser ao invés de ser na Luzia, vai ser em Barreirinhas. E aí depois só que a gente vai seguir para Luzia. Aí vamos dormir lá na Luzia, mesma coisa. Então o início é igualzinho, tá? Mesma coisa. Aí começa a mudar a partir de agora. Então, geralmente na travessia leste-oeste, a gente sempre vai começar muito mais cedo para poder terminar na hora do almoço, tá? Então, por exemplo, nesse dia a gente vai começar às 4 horas da manhã, vai entrar no 4x4 e vai seguir. Vão ser mais ou menos umas 2 horas aí de 4x4, não é isso? 2 horas, 1h30, vamos chegar na região de Bonzinho e aí vamos seguir até o oásis de Baixa Grande, tá? Chegada aproximada lá em Baixa Grande, então a gente vai andar mais ou menos de 6 da manhã até meio-dia. Chegada lá em Baixa Grande na hora do almoço, vamos chegar meio-dia, por volta de 1h da tarde o almoço vai ser servido. E após o almoço a gente vai curtir ali um pouco a região, tá? 7h30 da noite o jantar vai ser servido. Então algumas imagens lá, o redário de lá. A diferença é que na Luzia o redário é no local aberto. Lá é uma casa de palha fechada, tá? Então é um pouco mais abrigado, um pouco mais protegido. Não sei se você consegue ver, tem umas casas de palha aqui, né, que é o local onde a gente vai pernoitar nesses locais. E o visual é sempre o mesmo, né? Lagoas e dunas o tempo todo. No dia seguinte a gente vai de Baixa Grande para Queimada dos Britos. Então, café da manhã às 5. No primeiro dia a gente anda mais ou menos 12 km, no segundo dia mais 12 km. Então vamos começar às 6 da manhã e mesma coisa, vamos seguir caminhando, fazendo pequenas paradas a cada 1 hora e sempre a gente vai chegar no oásis em torno de meio-dia, tá? O almoço vai ser servido 1h da tarde. Sempre a mesma rotina. Então algumas coisas diferentes, né? Essa árvore vermelha é lá. Nesse dia a gente vai curtir o pôr do sol lá no topo das dunas. A galera da natação, que quiser fazer as fotos de sereia aí, é com o Mike mesmo.
Aquele ali é o Armando? Não é o Armando da Karen, não, é outro Armando. Brincando de sereia. Depois a gente vai seguir para a Queimada dos Britos, tá? E nesse dia é um dia que a gente vai andar mais. Não, na Queimada dos Britos para Betânia. Esse dia vai ser o dia mais longo de caminhada, tá? Então vão ser em torno de 16 quilômetros, talvez um pouco mais. Chegando lá, a mesma coisa, a gente vai começar bem cedo e a gente vai ver o amanhecer do caminho. Então a gente vai começar de madrugada, no meio do caminho a gente vai parar para ver o amanhecer, depois a gente segue em frente, beleza? E aí, mesma coisa, chegando no oásis em Betânia lá em torno de meio-dia. Nesse último dia, Felipe, você tá aí, mas depois eu vou botar no grupo lá do Turma 3. No último dia de caminhada, a gente vai ter a opção, tá, de fazer um trecho remando e descendo o rio. Tá? Só que isso só vai acontecer se for uma decisão 100% do grupo, porque a gente não pode separar o grupo. Tá? Então, no último dia, a gente vai falar isso com vocês antes, que a gente vai ter que acertar isso antes. Se todos acordarem, a gente vai fazer uma descida de caiaque pelo rio, tá? E aí vamos chegar lá no final de caiaque. Se não for um acordo comum de todos, a gente vai seguir caminhando mesmo, vão ser mais ou menos 12 km de caminhada, beleza? Alguém perguntou alguma coisa? No último dia, então, a gente vai sair lá de Betânia, seguindo a caminhada, e vamos chegar em Santa Amaro em torno de meio-dia, tá? Esse último almoço lá em Santa Amaro, ele não está incluso, tá? A gente já vai estar na cidade, já vai ter restaurantes, vão ter várias opções, tá? E após o almoço, a gente vai pegar um ônibus que vai levar a gente de volta a São Luís. Retornando ao nosso hotel, que a gente vai ficar muito amigo dele lá. Eu e o Mike vamos morar lá um mês praticamente, né? Então a gente vai para lá dia 12 e volta só dia 2. Tá. Então falamos do roteiro. Felipe, tem alguma dúvida sobre o Leste-Oeste? Vai andar muito. Uma diferença básica entre o Norte e Sul e Leste-Oeste é que o Norte e Sul a gente vai andar menos, mas a gente carrega mais peso, porque a gente tem que levar o equipamento para acampar. O Leste-Oeste a gente vai andar mais, porém a gente não carrega tanto peso, né? Então uma coisa vai compensando a outra, é bem interessante. Então falar um pouco aqui do sistema de segurança que a gente tem em todas as viagens que a gente organiza. Esse aparelhinho aqui é o Spot, tá? Aquele ali é o Gen 3, até 2019 a gente trabalhava com o Gen 3, atualmente a gente usa o Spot X, tá? Isso aqui é um sistema de GPS, ele é bidirecional, ele envia e recebe mensagens. Então qualquer situação de risco que a gente esteja passando, eu consigo enviar e receber mensagens, tá? A qualquer momento, independente de sinal de celular, tá? Então geralmente durante a travessia, durante vários momentos, vocês vão ver que a gente não vai ter sinal de celular. Isso é ótimo, né? Eu amo isso, as pessoas se desconectarem do celular, isso é maravilhoso, né? Então se a gente tiver numa situação de risco, a gente não vai conseguir ligar para ninguém porque a gente não tem sinal, mas com esse aparelho eu consigo enviar e receber mensagens caso haja necessidade, tá? E também há necessidade, não sei se vocês conseguem ver, mas existe um botãozinho aqui, SOS, muito bem fechado, né, deu para ver, mas qualquer emergência mais grave, a gente pressiona esse botãozinho aqui e ele aciona uma central nos Estados Unidos. Essa central ela faz contato com as autoridades locais, dependendo de onde a gente estiver no mundo, né, e eles ficam encarregados de monitorar o nosso resgate em tempo real. Então de 10 em 10 minutos essa central lá nos Estados Unidos ela fica monitorando, tipo assim, já resgatou? Já aconteceu alguma coisa? Já? Eles ficam monitorando a atividade, tá? Uma outra coisa legal que esse aparelho faz, a gente vai disponibilizar um link para todos vocês que podem compartilhar com as famílias, amigos, qualquer pessoa. A cada 10 minutos ele emite um sinal, né, que manda para o satélite lá e vai mandar para esse link. E aí as pessoas que estiverem em casa, elas conseguem acompanhar em tempo real exatamente onde nós estamos, tá? Então é mais uma coisa de segurança bem legal. Teve até uma travessia que a gente fez no caminho de Salcantay, que é lá no Peru,
que a gente fica 4 dias atravessando as montanhas, a floresta amazônica, termina na cidade sagrada de Machu Picchu. Então a gente ficou uns 3, 4 dias desconectados, né? E aí quando a gente chegou na cidade de Águas Calientes, que é no pezinho lá para subir para o Machu Picchu, uma das pessoas que estava no grupo, ela pegou o telefone e ligou para a irmã, né? E falou, não, eu tô aqui. Ela, já sei, você acabou de chegar em Águas Calientes. Ela, como é que você sabe? Não, você passou em tal lugar, tal lugar. Ela sabia exatamente todos os lugares que ela estava acompanhando pelo sinal que a gente estava enviando, tá? Então isso aqui é mais uma coisa legal que a gente oferece aí para todos. Então a pessoa que estiver acompanhando vai ver mais ou menos um mapa assim, tá? Do Google Maps, e um pontinho a cada 10 minutos sendo marcado nesse mapa. Uma coisa interessante também é que a cada 10 minutos vai estar marcando um pontinho novo. Se a gente ficar 6 horas parado no mesmo local, tem alguma coisa errada, né? Então, as pessoas que estão vendo podem monitorar também. Vamos falar agora um pouco aqui dos equipamentos, tá? Você pode ir pegando e mostrando ali. Vou falar primeiro da Norte-Sul, que é o maior grupo, e o Leste-Oeste é muito parecido, tá? Então, itens obrigatórios todos têm que ter. Barraca, tem uma barraca aqui embaixo. Melhor custo-benefício, essa barraquinha aqui. Essa barraca é de 2 lugares, tá? Eu recomendo sempre, minha matemática é a quantidade de pessoas menos 1, tá? Então uma barraca de 2 fica bem, uma pessoa dentro, né? Se vai ficar um casal, fica uma barraca de 3, né? Porque assim, algumas barracas têm um avanço. Se você tem um avanço, beleza, você pode pegar a barraca de 2 para 2 pessoas, partindo do princípio que a sua mochila, que é grande, vai ficar do lado de fora. Agora, por exemplo, essa barraca ali que o Mike mostrou, ela tem um avanço pequeno, então não cabem 2 mochilas grandes, tá? Então, assim, uma pessoa fica legal ali. Se você for ficar com a sua esposa, por exemplo, né? Eu acredito que vocês vão ficar juntos, né? Eu aconselho para o maior conforto que tem uma de 3 lugares, ou uma de 2 lugares com um avanço maior, que aqui tem alguns modelos também legais, tá? Esse outro modelo aqui é Fresh Black, tá? Ela tem uma camada diferente, ela bloqueia mais o sol, tá? Então, na verdade, ela, durante o dia, a temperatura dentro dela fica mais amena, bloqueia mais a luz, a temperatura fica mais baixa dentro dela, e durante a noite também ela tem um acúmulo de calor, então ela fica mais aconchegante à noite também, porque ela absorve esse calor durante o dia e durante a noite ela mantém essa temperatura mais tempo. Então essas são as barracas que tem aqui, que são um ótimo custo-benefício, vale a pena, beleza? Todos têm que ter barraca, tá? Já teve um ano que uma pessoa fez de tudo para não levar a barraca, mas ele levou. Então, no final das contas ele levou, tá? A mochila cargueira, tá? Para o Norte-Sul tem que ser uma mochila dessa, por causa do equipamento que a gente carrega, no mínimo 50 litros, né? Ah, Felipe, eu tenho uma mochila 40 litros, dá para ir? Dá, né? Porém, as mochilas com uma litragem maior, elas tendem a ter um costado e uma barrigueira aqui mais confortáveis, porque ela parte do princípio que você vai carregar um peso maior, tá? Então, se você pegar uma mochila muito pequena, pode ser que você compacte bem e consiga botar todo o equipamento ali dentro, mas vai ficar desconfortável durante a caminhada, tá? Então, a mochila de 50 litros, ela vai acomodar bem o seu equipamento. E uma outra coisa importante também, eu não gosto, pessoalmente, de não deixar nada fora da mochila pendurado. Eu boto tudo dentro da mochila. Então é legal você carregar, ter uma mochila que consiga acomodar as coisas todas lá dentro, tá? Porque se a gente pegar uma tempestade, chover, qualquer coisa assim, você vai ter que pegar a sua capa e vestir ela. Se tiver um monte de coisa pendurada lá de fora, você vai ter dificuldade de vestir essa capa, tá? Então é um ponto importante a se considerar. Capa de chuva, vou chegar lá, né? Já falando aqui da capa de chuva, é importante ter a capa de chuva, porque nesse período do ano, o normal é que as chuvas comecem a cessar. Então, provavelmente, a probabilidade é que a gente não pegue chuva durante a caminhada. Porém, se tiver chuva, é uma pancada intensa de 5, 10 minutos. Aquela assim, que limpa a alma, né? Vai passar aquela nuvem pesada, vai molhar. Então, se você não tiver uma capa, vai molhar as coisas que estão dentro. Então, é legal você ter uma proteção para a sua mochila. Isolante térmico. A gente tem algumas opções aqui. Esse aqui é um deles, né, da Quechua. Tem até um outro um pouco mais simplesinho ali também.
E tem o isolante inflável, tá? Tenta caçar um inflável ali pra eu mostrar. Tá ali pendurado do lado do saco de dormir, o amarelinho, tô vendo aqui. Diferenças. O isolante, qual a função do isolante? Te isola, o próprio nome já fala, te isolar do solo, né? Se você não usar o isolante, o solo lá nos lençóis, ele é saturado de água. E o calor do seu corpo vai fazer com que essa umidade passe. Então, se você deitar direto no fundo da barraca, você vai acordar encharcado, tá? Esse aqui é um isolante inflável, tá? Ele fica pequenininho assim, tá? Ele é muito mais confortável, tá? E para você acomodar na mochila também é muito mais fácil, tá? A diferença é, sei lá, R$300 e R$100, uma coisa assim. Você vê o preço, tá ali naquele cantinho, é só procurar. Então, se você não utilizar um isolante térmico, provavelmente você vai acordar encharcado na manhã seguinte. Não é legal. 329, o outro deve ser 109, tá? A diferença é o conforto. Em relação a peso, às vezes o outro é até mais leve, tá? Mas esse aqui é mais confortável. Então, e tem um outro que é um pouquinho mais baratinho que esse, que não sei se tem ali para mostrar. É muito legal, porque ele é barato, né? Ele não é nada confortável, mas no final a gente sempre... Não, é o outro. A gente usa ele e escorrega nas dunas. Então, é muito legal. Então, geralmente as últimas dunas lá, que tem uns 30 metros de altura, 40 metros de altura, a gente pega ele e desce na duna até ele rasgar inteiro. É ótimo, né? Aí ele acaba, a gente junta, joga no lixo e vai embora. Então aí é legal você ter um bem baratinho mesmo para poder usar. Você vai ficar bem desconfortável ao longo da caminhada, porque ele é meio um pouquinho mais ruim de dormir, né? Um pouquinho pior, comparado ao inflável, mas a diversão é garantida, tá? Então o isolante é legal. Saco de dormir. Não há a menor necessidade de ter um saco de dormir. Quem é muito friorento, né? Pô, eu passo frio num 30 graus de temperatura. Cara, tem essa opçãozinha aqui, que é bem compacto. A temperatura de conforto dele acho que é 15 graus, tá? Se você quiser, você pode levar uma coisa assim, mas não há necessidade. Se você levar uma canga, por exemplo, ou então tem o liner que a gente esqueceu de trazer aqui, eles infelizmente não tem nenhum pra gente mostrar. O liner é tipo um lençolzinho, é como se fosse um saco de dormir. Ele é feito para colocar dentro do saco de dormir para aumentar a temperatura de conforto do saco de dormir, tá? Então o liner é a melhor opção para lá, ou então uma canga, ou se você é uma pessoa extremamente friorenta, você vai levar um saquinho compacto daquele com a temperatura de conforto bem alta, tá? O que é isso aí que ele pegou? É o liner? Pô, achou? Então tem aqui, ótimo. Então é tipo um lençolzinho, galera. É o liner mesmo? É como se fosse um saco de dormir, só que ele é mais fininho e ele é suficiente, mais leve, entendeu? Ele super atende a necessidade, tá? A capa de chuva para mochila a gente já falou. Saco estanque. Saco estanque tem aquele modelo ali, pega ali o azulzinho. O que é um saco estanque? Isso aqui. Você vai colocar todas essas coisas ali dentro e vai lacrar, né? Por que é preciso lacrar o seu equipamento ali dentro? Como algumas fotos aqui que a gente mostrou, tem várias travessias que a gente vai passar com a mochila no alto, tá? Se você tropeçar, desequilibrar e cair, sua mochila vai submergir na mesma hora e vai molhar tudo que está dentro. E aí vai molhar sua roupa, vai molhar seu... Enfim, tudo que tiver ali dentro, toalha, todo o seu equipamento vai molhar. Então é legal você ter um saco estanque. O saco estanque geralmente não é um equipamento muito barato, tá? Vale muito a pena. Então, se você não quiser, a opção aqui, tem outro modelo aqui também. Esse aqui boia, bem legal. A recomendação é que... Isso, não. Você vai botar, por exemplo, sua roupa, alguma coisa, tudo aqui dentro, e vai botar isso dentro da mochila. A opção genérica do saco estanque é o saco de lixo, né? Ô Felipe, você pode pegar um saco de lixo um pouco mais grosso, um pouco mais resistente, põe suas coisas ali dentro, lacra ele, dá um nozinho e vai funcionar do mesmo jeito, tá? O problema é que o saco estanque ele é feito para isso, ele é resistente,
Então é a certeza que você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Você pegar um saco qualquer, ele pode rasgar a qualquer momento e você vai ter uma surpresa desagradável caso sua mochila afunde na lagoa, tá? Esse aqui é que você consegue compactar. Você bota tudo lá dentro, quanto mais compacto, Melhor para organizar a mochila. Isso. E aqui, esse aqui ainda tem uma válvula aqui embaixo que você tira o ar. Entendeu? Então assim, não você não precisa ter um desse aqui, né? Qualquer saco vai isolar suas coisas, mas é fato que é um investimento muito melhor, vale muito mais a pena, entendeu? Eu tenho alguns sacos tanques desse lá em casa que tem 15 anos e eu uso assim em todas as minhas viagens. Tem algumas marcas, esse aí é o da Cashel, que é muito bom. Tem outras marcas, por exemplo, da City Summit, que você encontra no site da Decathlon, né? A City Summit para mim é uma das melhores marcas que tem. Eu tenho vários modelos que, cara, duram anos e anos e anos e não acabam, tá? Então, seguindo aqui, lanterna de cabeça, tem 2 modelinhos ali. Uma é um melhor custo-benefício, essa daqui, que ela é a pilha, tá? E tem esse outro modelo, que é um modelo melhor, que ela carrega via USB. Tem uma bateria interna, você pode recarregar no power bank, por exemplo, tá? Então, um investimento muito melhor essa daqui, você não tem que ficar carregando pilha, trocando pilha, você só carrega no USB direto. Sabe, 25 horas. 25 horas. Você vai usar a travessia inteira com tranquilidade e ainda vai guardar para usar em casa. Tá? A lanterna, galera, por que a gente recomenda a lanterna de cabeça? Né? A gente vai jantar, vai mexer nas coisas, então em diversos momentos você vai precisar utilizar as suas mãos. Então se você não tiver a lanterna de cabeça, tiver a lanterna de mão, em alguns momentos você tem que botar a lanterna na boca, por exemplo, para fazer alguma coisa, e não é uma coisa muito agradável. Então a lanterna de cabeça é sempre uma vantagem, né, para fazer qualquer coisa ali no período noturno, que a gente não vai ter luz nenhuma, tá? Pilhas extras, então se você está levando uma lanterna, a pilha, leve pilhas extras. Se for uma lanterna via USB, aí a recomendação é você levar um power bank, por exemplo, tá? Sacos de lixo, todo mundo tem que ter sacos de lixo, tudo que vai tem que voltar, tá? Então nada fica lá, tudo tem que voltar com a gente, tá? Seguindo ali, as refeições vão ser feitas lá, então talheres e um recipiente para comer, copos e cantil. Então tem esse kitzinho de talher aqui, ó, muito leve, excelente, vale muito a pena. Qualquer pratinho, tá? Esse pratinho é muito bom. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo pegar um potinho de sorvete, né? E aí eu coloco o meu copinho, meus talheres, faço meu kitzinho de refeição ali dentro, com o potinho fechadinho. E eu como no pote de sorvete mesmo, tá? Então é uma opção, tá? Copo cantil, material de higiene pessoal, cada um leva o seu. Lembrando que todos os produtos têm que ser biodegradáveis, como a gente já falou anteriormente, tá? Então procurem se informar, a gente vai botar uma lista também lá no grupo, caso vocês tenham alguma dúvida do que comprar. Protetor solar, repelente. O repelente provavelmente a gente só vai precisar dele na Luzia. Quer dizer, para a galera do Norte e Sul. No meio das dunas lá, não tem nada, de boa. Tá? Mas na Luzia tem muito bicho. Então, cara, tem cabra, tem galinha, tem cachorro, tem gato, tem tudo. Se alguém tiver alergia, me fala, pelo amor de Deus. Tá? Mas lá a gente vai ter inseto. Mas nas dunas não. O Felipe que vai passar em todos os oásis, muito repelente. Tá? Então, seguindo lá, repelente, cobertor de emergência, a gente sempre tem com a gente, mas se você tiver, pode levar também. É quase impossível a gente precisar dele, só uma situação muito extrema, mas se você não tiver, não precisa levar, a gente tem, mas se você tiver, leva, tá? E medicamentos de uso pessoal. Então, lembrando que, assim, eu tenho treinamento em socorros, treinamento avançado, tenho 1 milhão de certificações, né, do AFA, enfim, mas eu não posso prescrever medicamento para ninguém, tá? Então, se você utiliza uma medicação, você tem que ter ela com você e você tem que me informar sobre essa medicação e onde ela está, tá? Então, nós temos um kit de primeiros socorros, né, coisas básicas para escoriações, enfim, respiração, tem várias talas para qualquer tipo de acidente que a gente carrega com a gente, mas medicações eu até tenho algumas coisas, mas a gente não pode prescrever, tá? Então é interessante que todos vocês conversem com os médicos de vocês antes,
montem um kitzinho com as medicações que vocês estão acostumados a usar e carreguem com vocês, tá? Então, do leste-oeste, só para o Felipe aqui rapidinho, quem estiver assistindo na transmissão e na gravação depois, é muito parecido. A diferença é que a mochila vai ser uma mochila menor, tá? Então, a Paloma trouxe essa aqui de 40 litros, eu tenho uma igual a essa, uma mochila excelente, né, que você pode levar, Felipe, você vai, né, quem estiver vendo aí na transmissão depois. É uma mochila que ela, pô, é o tamanho ideal para você levar no avião. Você pode fazer 1 milhão de viagens com ela, ela é toda preparada para viagens mesmo, uma mochila muito boa. E o tamanho dela é excelente. A gente colocou lá a recomendação até 30 litros. Aquela ali tem 40. Mas, cara, vale a pena o investimento, tá? Capa para mochila, aquela ali já tem, mas caso você leve uma mochila que não tenha capa de mochila, capa de chuva, você tem que adquirir uma, aqui tem também, né? Você tem que, quando for comprar capa de chuva para mochila, caso a sua mochila não tenha, é importante você ver a litragem específica da capa. Então, tem aqui? Por exemplo, essa capa de chuva aqui é para uma mochila de 20 a 40 litros. Então, ela veste essa mochila preta, mas ela não veste aquela mochila vermelha. Então, se você está com uma mochila daquela de 50 litros e leva uma capa dessa, você não está levando nada, porque ela não vai caber, tá? Então, geralmente, as capas de 50 litros, elas são de 50 a 80, tá? Então, muita atenção caso vocês precisem comprar uma capa de chuva de mochila. O que mais? Então, o resto é igual, Felipe, lanterna de cabeça, pilhas extras. A diferença é que você não vai precisar de barraca, isolante, saco de dormir, não precisa de nada disso, tá? Então, mochila menor, capa de chuva para mochila, saco estanque, lanterna, todos os outros itens a gente já falou anteriormente, acho que não há necessidade. Fala. Copo plantio, eu dou a dica de levar 2. Um você bota água e um você deixa com um corte limpo. Gatorade, um corte limpo, é muito importante. Deixa 2 ali. Pode ser que demora um pouquinho. O Mike tá falando. Fala. Vou falar na parte do vestuário, vou chegar lá. O Mike tá falando aqui da questão da alimentação. A gente sempre recomenda que vocês levem bebidas hidroeletrolíticas, né? Que são tipo Gatorade. Porque a gente vai estar caminhando lá. Essa água que a gente pega na lagoa é uma água que não tem minério nenhum, é uma água da chuva. Então é uma água assim, muito pobre de minerais. Ela não tem praticamente nenhum mineral. Então falta muito sódio, potássio, magnésio, coisas que normalmente a gente bebe. Então você vai beber aquela água, mas ela não supre as necessidades fisiológicas que a gente precisa. Então existem alguns pozinhos, por exemplo, o Sport Drink, existem outras marcas de isotônico, tem o da Sun também, que é uma pastilha, que você mistura na água e aí nela vão ter vitaminas, minerais para você consumir junto com a água. Então isso é importante você ter para a hidratação, não só a água que a gente vai coletar lá, tá? Então o Mike está explicando de você ter uma garrafinha para água e ter um outro recipiente para essas outras bebidas, tá? Vale a pena você fazer isso. Então 2 garrafinhas, agora só tem uma, não tem problema. Você usa uma garrafinha só, aí vai beber água, acabou, você faz isotônico, bebe água de novo. Aqui, ó. Aqui tem também, aqui, esse aqui é da Sudract, Hidramax. Isso aqui é como se fosse um Gatorade em pó, tá? Então você vai levar alguns sachês desse, tipo 2, 3 por dia, né? Você vai estipular, e aí você leva no seu bolsinho, e aí você só vê, esse aqui, por exemplo, ele faz quantos ml? 500 ml. Então um sachê desse, 500 ml. Então sua garrafinha ali, você vai botar 500 ml, vai botar o sachê, bebe inteiro, aí depois você continua bebendo água, tá? Vestuário. Importantíssimo. Boné ou chapéu. Nos lençóis, galera, vocês não vão sentir diretamente o sol queimar, pelo menos não nos primeiros dias, tá? Mas o sol lá é muito intenso. Porém, como o vento é constante, a gente não vai ter essa sensação do sol queimando como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Só que o sol ele vai estar lá castigando. Então, para vocês terem uma ideia, a gente todo ano usa roupas de manga comprida UV, passa protetor solar, tá? E volta assim, bem queimado, tá? Então, vocês vão fazer uma travessia, vocês ainda vão sobreviver legal,
Eu e Mike, tadinho, o garoto volta muito rosa, né? E eu, assim, a gente volta bem queimado, tá? Então, chapéu, item essencial, não pode faltar, principalmente a galera que está desprovida de cabelo, tá? Então precisa ter, tá? Passando o chapéu, se você estiver levando um boné, o ideal é que seja um boné com a cobertura da nuca. É muito comum a galera voltar com queimadura grave na nuca. Por quê? Porque bota o chapéu, bota a roupa, esquece daqui. Vai queimando, volta com uma faixa roxa. Queimadura grave do sol, tá? Então não pode dar mole. A gente vai entregar para vocês no kitzinho lá no hotel algumas bandanas que vão ajudar com essa proteção do pescoço, do rosto, do vento, tá? Isso a gente vai entregar no hotel para vocês. Óculos de sol, tá? O sol, ele faz um efeito na areia igual na neve, né? Não sei se alguém já esquiou aqui, mas na neve a gente precisa usar aqueles goggles com proteção e tal, porque a luz batendo na neve, ela reflete no olho, e se você ficar olhando direto, pode ter uma queimadura de retina, tá? E lá na areia, o efeito é muito parecido. A gente ficar muito tempo exposto a essa luminosidade pode causar dano à visão. Então o óculos também é fundamental, tem que ter, né? Se você não tiver, você pode ter algum desconforto na vista, tá? Anorak, tem o Anorak aí? Anorak, vai buscar lá. O Anorak é um abrigo de tempo, tá? Não há necessidade de ter uma capa muito grossa, muito pesada, um abrigo de tempo para chuva pesada e tal. É só um corta-vento mesmo, tá? Um corta-vento comum funciona, tá? Porque ele vai te proteger ali, mas o importante é te proteger do vento, porque se a gente ficar muito molhado e estiver ventando, quando vem alguma pancada de chuva, você pode sentir um pouco de frio. E aí o corta-vento pode ser que você se molhe um pouco, mas ele vai segurar a temperatura corporal, que é o mais importante, tá? Chuvas leves ele segura, chuvas mais pesadas vai se molhar um pouco, mas vai permanecer quente. Então serve aqui, ó. Perfeito. Então tem alguns que tem abertura completa até o final e tem alguns que tem abertura até a linha do peito. Aí depende do modelo de cada um, tá? O bom desses... Fecha ele, Mike, para ele ficar compacto. O bom desses corta-ventos, desses anorakzinhos, é que eles fecham uma bolsinha e ficam bem compactos, tá? Então quem não viu isso ainda... Isso aí, cara, você deixa guardado na mochila do dia a dia, você tem várias situações que você pode... que ele te salva, tá? Então ele fica bem pequenininho. Aí. Show. Camisa de manga comprida V, passando aí, o Mike já mostrou ali. Camisa de manga comprida V, tem que ser de manga comprida, tá? Felipe, tem que ser o V, o ideal é que seja, né? Mas basicamente qualquer barreira física é uma proteção contra o sol, tá? Quando ela tem a proteção UV, é uma proteção a mais. Então, aqui na Decathlon tem esse modelo, tá? Nós vamos fornecer mais uma camisa para vocês também, vai ser entregue lá no hotel, tá? Que vai estar com o logo do evento e tal, mas é legal você ter mais uma camisa para poder utilizar. Eu sempre faço o seguinte, né? Eu levo 2 jogos de roupa. Uma roupa eu ando e uma roupa eu durmo. Acabou, tá? A mesma roupa. Não, galera, lá é o seguinte, o calor é alto e o vento é intenso, né? O que a gente faz? Chegou no local de acampamento, a sugestão é, você vai dar uma lavadinha na roupa que você vai tirar, vai ficar de biquíni de sunga, vai pegar a roupa que você caminhou, vai dar uma esfregadinha na água. Aí você vai pegar um cordeletezinho, que eu vou falar daqui a pouco, vai esticar de barraca para barraca, vai pendurar ali, 5 minutinhos tá seco, entendeu? Aí você vai botar, aí você vai ficar de sunga, de biquíni, se enrolar na canga, aí na hora de dormir você pode botar um shortinho, uma camisa de mão comprida para dormir. No dia seguinte, sua roupa que você caminhou no dia anterior já está limpa e seca. Então não precisa levar vários jogos de roupa. Tem pessoas que querem levar um look para cada dia. Pelo amor de Deus, não. Não, vou pegar a foto do Mike, tem que ter vários estilos, não faça isso, pelo amor de Deus. Isso, propaga o Mike, ele, cada dia você vai estar com uma camisa de cor diferente, né? Não tem problema. Se for de uma camisa branca, não é legal. Azul, amarelo, vermelho, laranja, destaca no vermelho. Isso. Seguindo então, galera, a camisa tem
camisa UV aqui, a camisa da FS Trip que vocês vão receber também lá no hotel, a bandana, né? Tem uma bandana aí pra mostrar, não? Não, né? A bandana, não sei se vocês conhecem, tipo aquele tecidinho que bota aqui no pescoço, serve pra botar no cabelo. Lá essa bandana é muito útil porque tem a proteção do pescoço, mas também a gente usa muito ela fechando aqui o rosto, porque às vezes tem muita rajada de vento com areia, tá? E a bandana protege muito, tá? Calça bermuda. Tem essas calças aqui, que elas têm um zíper e elas viram bermuda. Eu recomendo essas calças aqui, tanto para os homens quanto para as mulheres. Aqui a bandana. Ou se vocês quiserem ter vários looks, levem várias bandanas. Uma camisa, cara, não, uma coisa só. Leva bandanas coloridas de bermuda, porque pequenininha, compacto, não pesa, tá? Então você compra 10 bandanas e leva. Bota na cabeça, no pescoço, faz lacinho. É ótimo aí. Aí você vai estar de biquíni na água, cada dia tá com a bandana diferente na cabeça. Tá ótimo. Então, calça bermuda, as meninas que usam aquela calça mais coladinha, de leg, pode ser também, né? Porém, se você tiver de calça leg e você entrar na lagoa, recomendação, não tire a calça, porque depois você não veste, tá? Então, assim, aquela calça de leg, você pode ir, você vai ficar com ela a caminhada inteira, de boa, ótimo, proteção V, tem tudo, né? Entrou na água, fica com ela, nem pensa em tirar. Só tira na hora de dormir. Porque depois para vestir, né? Eu não uso, mas eu vejo a dificuldade que as mulheres têm todos os anos. Então eu acredito que seja difícil, né? Então, chegamos aqui no calçado. Lá você pode fazer a caminhada com vários tipos de calçado, mas tem alguns que são melhores, tá? Eu pessoalmente já fiz a caminhada inteira, os 4 dias lá de caminhada descalço. Não recomendo, tá? Não recomendo. Primeiro, você tem que ter um casco, né? E segundo, mesmo tendo um casco, você vai sentir dor, porque a musculatura do pé é muito utilizada, então você sente dor na musculatura intrínseca do pé, tá? E o atrito constante do pé com a areia vai meio que lixando o pé, então machuca o pé, então não vale a pena. Então, qual é a melhor recomendação? Tem duas, uma é a Papete. A Papete é muito boa, tá? Porém, se você nunca usou ela, tá? Pense 2 vezes, porque essas alças aqui, às vezes, elas podem machucar. Então, o ideal, se você pensar em usar uma Papete, compra ela antes, experimenta. E a recomendação lá, como vai ter areia o tempo todo, usar com meia, tá? Então eu já fiz a travessia de Papete também, para mim foi muito tranquilo, muito confortável, eu gostei muito, tá? Mas você deve usar com a meia e você tem que estar acostumado com a sua Papete, tá? Você não pode comprar, chegar lá, vou usar pela primeira vez, não, vai machucar seu pé, tá? A outra opção, que na minha opinião é a melhor opção, é essa sapatilha aqui, tá? Ela tem um soladinho aqui. Tinha até um amigo aí que era especialista aí, que ia até falar mais se necessário. Mas esse soladinho aqui ele vai proteger o seu pé. E é bem confortável, porque aqui é neoprene, tá? Então você pode usar sem meia. Na minha opinião, é o melhor calçado que tem, tá? Para fazer a travessia lá. Então, outra vantagem daqui também é que em diversos momentos a gente vai andar descalço também. Porque eu gosto de sentir a areia, né, afundar o pé, sentir um pouco ali a travessia, né, mas aí você pode calçar ela quando precisar, né, a Havaiana não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Você pode usar no hotel, só. A gente muitas vezes vai passar dentro d'água. Muitas vezes tem um negócio chamado areia movediça. Seu pé afunda. Você vai ficar sem. Eu afundei até aqui. O Mike... mas às vezes... O que acontece? Às vezes... Seu nome, desculpa. Roberto? O que acontece, Roberto? Às vezes você não espera. Mike, por exemplo, ele estava em pé, na beira da água, né? Ele deu 2 passos para trás e afundou inteiro. Ele ficou com a areia até aqui, né? E ele se jogou para frente e saiu correndo para pegar ele e puxar para fora. Então, numa situação dessa, né, você está ali parado, de Havaiana lá, praiano, né, carioca,
deu 2 passos para trás, afundou, perdeu a Havaiana, já era. Entendeu? Então não vai nem dar tempo de enfiar na mão. Hã? Que? Leva 2 ótimo, esperto. Então assim, a gente não recomenda aí de Havaiana, tá? Tem que ser algum calçado que fique realmente preso no seu pé. Tem um outro tênis também, que eu já fiz vários anos. Tem alguns tênis mais minimalistas. A Nike tem um, que é o Nike Free, parece uma meiazinha. Tem o Skechers também, não sei se aqui na Decathlon tem o Skechers, não tenho certeza. Mas tem alguns modelos ali, tem o Skechers, que é muito bom também. Que ele é um tecidinho, parece uma meia e tem um soladinho também. Então também é muito confortável, eu gosto bastante. É como se fosse isso aí, só que é um tênis, tá? Então vale muito a pena. Eu gosto que é um tênis que você pode ir no avião com ele, pode andar no hotel com ele, você faz tudo com ele. Aquela sapatilha já é uma coisa mais de mergulho, ela é muito confortável, mas você não vai andar na cidade com ela, dificilmente. Pode até andar, mas provavelmente não. Fala. Tem os tênis, ele sai água, mas diz que ele sai, ele entra, mas também entra areia. Normalmente quando a areia entra, ela não sai e vai juntando na frente do dedo. Então tem que ter tem um tênis que é aqui de corrida que sai água, cara faz um teste, vai na areia da praia e vê se ela vai entrar e não vai sair. Entendeu? Então você tem que aquela ali é ideal, e não entra. Isso que o Mike está falando é importante, porque tem muitos tênis que ele tem o escoamento de água perfeito, mas ele não escoa areia. E aí de tempos em tempos você vai ficar com um bloco de areia dentro do seu tênis, e aí você vai ter que parar para tirar a areia, porque a gente vai o tempo todo entrar na areia, né? Então assim, a areia vai ser uma constante na vida de vocês, né? A gente costuma falar que assim, a gente vai para lá sempre em junho, né? Aí a gente fica com 1 tonelada de areia em nós e nosso equipamento. Aí ao longo do ano essa areia vai saindo. Aí quando a gente fala assim, não, agora eu acho que a areia acabou, a gente volta para lá. Então assim, minha mochila sempre tem areia. Às vezes a gente chega na Chapada Diamantina, pega a mochila com areia de lençóis. Então assim, a gente vai espalhando areia de lençóis pelo mundo inteiro, né? Então assim, tem que ter a areia, ela tem que sair, né? Do tênis, no caso. Roupa, seguindo aqui, maiô, biquíni ou sunga, tá? O Mike, ele adora usar a sunguinha de crochê dele, é fantástica. Mas, brincadeira, vocês podem, levem qualquer fala. Sim, uma coisa importante. Teve um ano que eu tive uma queimadura grave na parte posterior aqui do joelho, tá? Porque eu fiz a travessia de bermuda, tá? Então eu tava de bermuda, tava de meia aqui com tênis, e eu tava com essa região aqui exposta. Então toda hora eu passava protetor aqui, mas eu esqueci de passar aqui, nessa região aqui chamada fossa poplítea, né? E aí quando eu percebi lá pelo 3º dia, eu tava com a posterior aqui, a parte de trás do meu joelho roxa, né? E aí até tinha pomada de queimadura, porém a areia ela nunca deixa de existir, né? E aí passar a pomada com areia na queimadura foi delicioso, né? Aquela esfoliação básica, né? Então caso vocês façam a caminhada de bermuda, né? Certifique-se que toda a região exposta está protegida, tá? Porque a queimadura é certa, tá? Camisa para frio, você pode levar de noite, apesar de ser durante o dia ser quente, à noite esfria um pouco, né? E com o vento constante, às vezes a gente até no topo da duna lá, a gente sente um pouquinho de frio, né? Você não precisa levar um casaco, de jeito nenhum, mas você pode levar uma segunda pele fina. Uma camisa térmica fina é suficiente, porque aí você pode vestir essa camisa térmica, tem segunda pele aqui, tem graduações, né? Tem umas que são para neve, mas tem umas que são mais fininhas, então uma segunda pele mais fininha já é o ideal. E se você estiver sentindo muito frio, né? Às vezes acontece, pessoas que são mais sensíveis, você pode botar essa camisa fininha e botar o corta-vento por cima, aí com certeza você vai ficar aquecido. Na pior das hipóteses, a gente vai enfiar você dentro da barraca e você vai ficar lá. Entendeu? Aqui, ó, a segunda pele dessa aqui acho que é até grossa. Tem até mais fina que essa, eu acho. Essa aqui é pra neve mesmo, da Wesley. Da Wesley. Então, não precisa ser tão grossa assim não, tá? Mas é legal ter uma blusinha só, de manga comprida, um pouquinho mais grossa, para proteger do frio à noite, tá? E roupas extras para a volta que tá aqui. Essas roupas aqui, como eu disse, podem ficar no hotel, lá no locker,
elas não precisam ir na mochila com vocês. No locker? Sim, qualquer mochila pequena. Né? O que a gente pede é que não seja uma mala grande. Uma bolsa pequena, tipo essa daqui, ó. Tipo isso, é ótimo. Isso aqui é bom porque ela fica compacta, como a gente mostrou pra vocês, tá? Então qualquer bolsinha assim pequena já vale a pena, tá? Então, seguindo aqui. Tá. Vamos lá, seguindo alguns itens sugeridos, tá? Então, máquina fotográfica. Cuidado. Se você quiser levar a máquina fotográfica, né? Eu acho que hoje não há necessidade. Os celulares hoje fazem fotos maravilhosas, tá? E a gente está levando não só um, mas 2 fotógrafos maravilhosos, né? Um é o Mike e o outro é o Zé que está lá atrás, né? Então, assim, a gente está com 2 fotógrafos assim top. Não há necessidade de você levar máquina fotográfica. Ah, Felipe, eu gosto muito de bater foto da natureza e tal. Eu tenho uma máquina Canon sinistrona, Fuji, não sei o que lá. Se você... A máquina tem alguns modelos de máquina fotográfica que quando você liga ela, a lente ela sai um pouquinho assim. Aí quando você desliga, ela volta. Sabe essas máquinas assim? Se você levar essa máquina, você vai voltar sem. A areia lá é tão fininha, que quando você ligar ela, a areia vai entrar, e aí quando você desligar, quando ela fechar, a areia já está lá dentro. E aí você perdeu a sua máquina. Então não vale a pena levar a máquina fotográfica, tá? Se você quiser muito levar, pô, adoro fotografia e tal, você tem que levar uma caixa estanque junto, para poder selar a sua máquina, senão você vai perder ela, tá? Então assim, celular é suficiente, tá? Então a gente está levando 2 fotógrafos, mais os celulares de vocês, que vão ser vários, que a gente vai compartilhar as fotos depois nos grupos, tá? E máquina fotográfica, se você quiser levar a sua, caixa estanque, conversa com o Mike e com o Zé, que eles têm assim todas as dicas para vocês terem essas caixas estanques boas, tá? Pazinha, nosso item fantástico, tá? Eu vou cavar com a mão, né? Não recomendo, a areia dura igual a pedra, igual os três, em alguns locais, tá? E não, pode compartilhar, mas acontece... Tem gente que tem vergonha. E acontece muito, por exemplo, tem gente que vai no banheiro uma vez a cada 7 dias, tem gente que vai no banheiro 7 vezes no dia, né? Então assim... Oi? Então, assim, às vezes você tá lá, a sua pazinha tá lá que você usa, aí você quer ir, alguém pegou, pô, já era, né? Levou sua descarga embora. Então é bom você ter com você, tá? Então, mas enfim, tem algumas pazinhas, tem umas de jardinagem de metal que são muito pesadas, mas tem algumas de plástico que são melhores, que são mais leves, tá? Então, seguindo, outra sugestão que a gente aconselha vocês a levarem são pregadores e a cordinha pequena. Tem um cordelete ali que o Mike, pega aquele cordelete, por favor. Então, uma cordinha, tem até algumas mais finas. Não precisa ser, esse aqui é um cordelete de escalada, tá? Não precisa ser isso aqui, qualquer cordinha fina serve, tá? E alguns pregadores. Então, como eu falei, a gente vai terminar a caminhada, vocês podem passar uma aguinha na roupa de vocês, puxar uma cordinha de uma barraca para outra, pendurar, e aí ela vai secar rapidinho, no dia seguinte você vai usar a roupa limpa. Se não tiver pregador, a roupa vai voar, já era, ficou sem, tá? Então, bateria solar e power bank. Quem que trouxe a bateria solar? Tá aqui, ó. Então, tem alguém que anunciou no grupo, foi a Débora? Você mesmo, Nando. Então, quer falar com você a bateria? É bem leve, bem automaticamente para mochila, carrega durante o dia de sol, mochila, à noite conecta no aparelho, tá? Então, perfeito. Então, galera, tem essa bateria solar, tá? Você pode levar ou power bank, né? Que o power bank tem vários modelos aqui, tipo isso aqui, né? Ou a bateria solar também é bem interessante. A bateria solar tem um power bank junto dela, não tem, Nando? Que ela, como o Nando estava explicando aqui, ela vai carregar durante o dia, tá?
E aí de noite você conecta celular, conecta a lanterna de cabeça, tudo que você quiser carregar, você bota ali que ela vai carregar, tá? Lembrando, se você não tiver um power bank, você não tiver a bateria solar, lá não tem tomada, tá? Uma vez me perguntaram se podia levar o secador de cabelo. Isso é sério. E eu falei, você pode levar o secador de cabelo, você só não vai ter onde ligar. Então, se você quiser qualquer fonte de energia, você tem que levar a sua própria fonte de energia, tá? Saco estanque, a gente já falou sobre ele, tá? Ele não é obrigatório, você pode botar suas coisas num saco de lixo, por exemplo, mas é um item que vale a pena ter, tá? Vamos falar aqui da alimentação. Na travessia leste-oeste, estão quase todas as refeições inclusas lá, porque a gente vai parar nos oásis. Na travessia norte-sul, a gente vai ficar acampado, tá? Então, com vários momentos ali, a gente vai ter que fazer as próprias refeições. Então, a gente sugere alguns alimentos que vocês podem levar para comer, tá? Esses alimentos, eles têm que poder ficar fora de refrigeração, né? E não estragar com facilidade. E tem que ser alimentos calóricos e leves, né? Então não adianta você levar um biscoitinho de arroz, isso não dá energia. Isso é ótimo para quando você está fazendo sua dieta na cidade, né? Agora lá que você vai estar andando horas e horas e horas no sol carregando peso, é bom que você tenha alimentos com mais substância, tá? Então, alimentos que não estragam com tanta facilidade, embutidos, né? Salame, copa, presunto de Parma. Uma coisa que eu sempre falo que é a coisa do demônio, né? Polenguinho, se a gente largar um lá e voltar no ano seguinte, ele vai estar igual, né? Então ele não estraga de jeito nenhum, é impressionante, é a coisa que está lá para sempre, né? Batata palha, biscoitos recheados. Biscoito recheado, pô, Felipe, é uma coisa que não estraga, é calórico, dá energia. No café da manhã um biscoitinho maravilhoso, né? Junto com um cafezinho, tá ótimo. Barrinhas de cereal. Eu pessoalmente não aguento mais comer barrinha de cereal, é horrível, né? Já comi demais, 50 mil anos comendo isso. Barras de proteína. Barras de proteína escolham bem, porque o sol derrete ela inteira, você vai acabar comendo uma pasta, tá? Gel de carboidrato também é uma coisa que vale a pena levar, mas eu pessoalmente não consigo mais comer, já comi tanto esse negócio que eu não aguento mais. Repositor hidroeletrolítico, que é o que está ali, tá? Que a gente já mostrou, já falou sobre ele. É importantíssimo ter, lembrando que a água que a gente vai coletar, ela não tem minérios, ela não é uma água muito pobre, então você precisa repor isso de alguma forma. Isso. Café ou leite solúvel, todo dia a gente vai preparar o café. Café nunca falta. Se café faltar, porque alguma coisa deu muito errado. Então sempre vai ter café, tá? Mas se vocês quiserem levar alguma coisa a mais especial com vocês, podem levar. Mas café sempre vai ter, tá? Açúcar adoçante, que sempre tem com a gente também um pouquinho. Pães, legal é vocês levarem qualquer pão, se vocês quiserem, que ele não amasse inteiro. Vou levar um pacote de pão de forma, vou conseguir tirar da mochila, botar um bloco de massa no pão, né? Então, pão árabe, por exemplo, aquele rapidez, são algumas coisas que vocês podem levar. Mix de castanhas, são coisas também que são calóricas e vale a pena ter, tá? Balas, aquelas balinhas de goma, também é legal. Frutas secas, eu gosto muito em damasco, banana passa, eu gosto muito de levar manga. Delicioso, manga no café da manhã, aqueles filetinhos assim. Lógico, óbvio. Amendoim, né? Pode entrar ali no mix de castanhas. Atum em lata, tem um atumzinho, que é um potinho assim, o Mike gosta de levar sempre, uma salada de atum. Oi. Você que vai ter que levar. Na Norte-Sul. Na Norte-Sul não são todas as refeições que estão inclusas, né? Tá lá descrito exatamente. Então na Luzia estão todas as refeições inclusas. Nos acampamentos só o jantar está incluso. Tá olhando pra cá não? Tá. Eu pensei que estava olhando lá. Tá meio centralizado.
Então tem algumas refeições na Norte-Sul que não estão inclusas, tá? Então a gente sugere alguns alimentos para vocês levarem, tá? A gente pode falar em mais detalhes disso se você quiser, mas é sempre assim, pensa que vocês têm que carregar 2 cafés da manhã e 2 almoços, sendo que o almoço é um sanduíche, entendeu? Porque a gente vai fazer um panelão de comida de noite e a gente, como vai caminhar o dia inteiro, né? A gente não vai fazer refeição, o almoço não existe, são lanches que a gente vai fazendo. Então a refeição mesmo é uma refeição no dia enquanto nós estivermos acampados. Geralmente a gente sempre faz essa rotina nas travessias, tá? Então de noite, provavelmente em um dia vai ser um panelão de macarrão e no outro dia vai ser um panelão de cuscuz marroquino ou então risoto, alguma coisa que a gente vai fazer. A gente vai passar o cardápio para vocês. Uma coisa importante quando vocês forem mensurar a comida de vocês, tá? Pensem na refeição que você vai comer. Então eu vou fazer 2 refeições, então você vai levar comida para 2 refeições e mais um pouquinho, né? Teve uma situação que isso, vamos malhar? A gente teve uma situação que foi a campeã, tem a top 1 e a top 2, né? A top 1 foi uma menina que ela levou, para vocês terem uma ideia de peso, a nossa mochila, a mochila dos guias, né, que a gente carrega fogareiro, panela, tudo, a nossa mochila fica em torno de 22, 25 quilos, né? A mochila de vocês bem montada vai ficar de 10 a 12 quilos, né? Bem montada, sim, joinha. Aí teve com a barraca, com tudo, tá? Então, essa menina, quando a gente chegou para embarcar aqui no Rio, ela chegou para mim e falou, pô, Felipe, eu não tenho dificuldade, né? Eu não sei fazer o check-in e tal. Eu falei, não, vem comigo que eu vou te ajudar, né? Aí eu peguei minha mochila, botei na balança, né? Só que ainda faltava entrar os botijões de gás, que a gente só pega lá, porque não pode embarcar, né? Então ainda faltava entrar um pouco de peso. A minha mochila estava com 18 quilos, né? Ainda faltava entrar um pouco de material. Aí despachei minha mochila. Quando eu peguei a mochila dela, quando eu tirei do chão, eu falei, tem coisa errada. Aí quando eu botei na balança, a mochila dela estava com 18,5. Estava com 500 gramas a mais que a minha. Sendo que a minha estava com panela, com fogareiro, com um monte de coisa, né? Não, na experiência não, por falta dele, né? No caso da alimentação. Inexperiência isso. Aí ela regalou o olho, ficou desesperada, né? Aí eu falei, não, relaxa. Agora a gente vai para São Luís, né? Quando chegar lá a gente vê por que está tão pesada, né? Porque está quase 10 quilos a mais do que deveria estar, né? Aí quando chegou no hotel, a gente começou a tirar as coisas da mochila dela. E ela tinha, sem exagero, tá? Isso a gente contou, tá? Ela tinha 1 quilo de salame, 1 quilo de presunto de Parma, 1 quilo de copa, tá? Ela tinha contados 72 polenguinhos, tá? Ela tinha 5 pacotes de biscoito recheado, eram 4 dias de caminhada, ela levou 5 pacotes de biscoito recheado, né? Tinha mais uns 4 pacotes de pão, né? Mais 1 quilo de castanha, assim, ela levou pilha, ela levou 4 lanternas e 36 pilhas. Não, isso eu não estou exagerando, tá? Isso é verdade, tá? E aí, cara, a gente, entendeu por que estava tão pesada a mochila dela. E a gente começou... Aí foi lógico, o café da manhã no hotel tinha presunto de Parma, tinha várias coisas que a gente começou a comer dela. Eu falei, não, pode levar isso não, bota pra jogo. Aí comemos tudo, né? E aí... Mas a visita nos quartos começou antes dela, teve uma outra pessoa também, né? Mas essa menina a gente conseguiu... Top 2. Essa menina a gente conseguiu eliminar o peso da mochila dela antes da caminhada. Isso foi ótimo, tá? Então, assim, quando vocês forem mensurar o lanche de vocês, pensem o quanto você está acostumado a comer, né? Se você come um pãozinho, uma fruta, toma um café, você não precisa levar 50 pães, entendeu? Então, se você vai botar um polenguinho no pão, você não precisa levar 10 polenguinhos. Então, tentem pensar no que você come, na rotina de vocês e botem uma refeição. E aí, quando vocês botarem, eu vou comer exatamente isso. Então, já está ali todas as refeições que vocês vão comer. Bota um pouquinho a mais. Um pouquinho, tá? Um pouquinho mais de fruta seca, um pouquinho mais de castanha. Para você ter uma gordurinha lá, sentir um pouquinho mais de fome, você tem comida ali, tá? A top 2... Hã? 2 dias de comida. 2 dias, isso.
Então, a top 2, que foi onde nasceu o cheque nos quartos, né? Ela foi para a caminhada carregando peso, né? E o tempo todo da caminhada ela estava dizendo, minha mochila está muito pesada, minha mochila está muito pesada. E a gente pegava a mochila dela, realmente via que estava muito pesada. Só que a gente não conseguia entender por que estava tão pesada, né? E aí no 4º dia de caminhada, o grupo tinha 24 pessoas, né? No 4º dia de caminhada, a gente fez uma piada lá, a gente esticou uma canga na areia e falou para ela, fulana, bota Lidiane, bota a comida toda aí que a gente vai comer, né? No 4º dia de caminhada, ela botou toda a comida que tinha, as 24 pessoas comeram. E sobrou. Tá? Então, assim, exatamente essa cara de espanto. Então, pensem bem nas refeições que vocês vão fazer. Tá? Tá descentralizado. Então, quando vocês forem organizar a mochila de vocês, tá? Como eu falei, tentem pensar bem no que vocês vão levar. Evitem pendurar 1 milhão de coisas para fora da mochila. Essas coisas ficam batendo, incomodam. E se você precisar vestir a sua capa de chuva, você não vai conseguir vestir. Vai sempre ficar uma coisa para fora e ainda corre o risco de pegar uma coisa pontuda e furar a sua capa de chuva. Tá? Então, tentem deixar tudo dentro da mochila. Tá? Se vocês tiverem dificuldade, a gente pode ajudar vocês. Tá? E uma outra coisa importante, tudo que você levar, você vai carregar, tá? Então, por que eu falo que eu levo uma roupa para andar, uma roupa para dormir? Porque se eu levar 5 looks para cada dia, eu vou carregar o peso disso, entendeu? E aí você vai falar, pô, minha mochila está muito pesada. Então, pense bem antes no que você vai botar dentro da mochila. Toda vez que você for montar a sua mochila, eu recomendo o seguinte, a minha rotina é o seguinte, eu pego a minha listinha, checklist, e aí eu boto tudo em cima da minha cama. E eu vou olhando item por item, né? E aí depois que eu faço meu checklist, que eu olhei para tudo ali, eu começo a pensar, eu realmente preciso disso, entendeu? Isso aqui é necessário. E aí você avalia, não tem alguma coisa mais leve que possa substituir esse item, né? Então você vai pensar ali. Aí depois que está tudo ali, você já checou, já rechecou, aí você começa a fazer a mágica, que é fazer tudo caber dentro da mochila, que é uma arte, né? Então é uma coisa bem interessante também, tá? E uma coisa importante na hora de vocês montarem a mochila de vocês, tá? Para que ela fique bem equilibrada. Vocês não podem botar o maior peso no fundo da mochila, tá? Ela tem a estrutura da mochila, pega aqui a mochila, Mike, por favor. Toda mochila cargueira, ela tem a barrigueira, bota ela de lado aqui, quer dizer, bota aqui primeiro. Ela tem essa estrutura de metal, vocês conseguem ver aqui? Essa estrutura de metal, e elas têm a barrigueira aqui, tá? E a engenharia da mochila é o seguinte, vem cá, Marcos, deixa eu ver aqui perto do microfone. Não precisa não, só mostrar aqui. O peso, ela vem daqui, ela começa aqui, o ponto de apoio, e aí ela sobe uma curva para cá. Então se você bota o peso aqui embaixo, ela está fora do ponto de apoio principal da mochila, que é a barrigueira, tá? Então o peso maior tem que estar desse ponto aqui para cima, mais colado no seu corpo possível, tá? Então se você colar o peso aqui embaixo, você vai ficar desequilibrado. Se você botar o peso muito para fora, você vai ficar desequilibrado. Se você botar o peso muito aqui em cima, você vai ficar desequilibrado, tá? Então o maior peso da mochila tem que ficar desse ponto superior da barrigueira até aqui em cima no costado, o mais colado possível no seu corpo. Então, voltando aqui, ó, a organização da mochila. Como a gente não vai levar um saco de dormir muito grande, vocês podem botar aqui no fundo roupa, toalha, coisas que sejam relativamente leves e que vão fazer algum volume, tá? E as coisas mais pesadas vão botar aqui, próximo do costado, acima da linha da barrigueira, da linha superior aqui da barrigueira, tá? Coisas mais leves vocês vão botar mais afastados aqui. E coisas de utilização, assim, que você vai pegar com mais frequência, podem botar aqui em cima, tá? Eu costumo deixar ali em cima, aqui na mochila, algum lanchinho, telefone, alguma coisa que você vai usar com mais frequência. Parou ali, em vez de abrir a mochila inteira para pegar um lanche, pô, quero comer uma castanha, tá lá no fundo da mochila. Deixa um pouquinho aqui em cima, ou então na barrigueira aqui, tá? Então, coisas de mais fácil acesso que você vai precisar, tá?
Ah, da toalha, acho que eu não falei. Toalha, existe a toalha super absorvente, tá? Ela é bem compacta e ela mesmo molhada, mesmo úmida, ela seca você. Se vocês levarem toalha de banho tradicional, primeiro, você vai se molhar lá, vai usar ela de noite, provavelmente, quando vocês forem tomar banho, ou no final da tarde. Ela não vai secar, vai ficar um peso extra na sua mochila e um volume muito grande, tá? Então, recomendado são essas toalhas super absorventes. Oi? Ah, e junta areia. Aquela toalha mais felpuda, ela junta areia. Essa toalha aí não junta. Eu pessoalmente não gosto, eu prefiro essa. Mas tem umas de natação, o Mike tá falando. Tem umas da Speedo, da Nike, que parece uma borracha, né? E eu odeio essa toalha. Ela funciona, a galera da natação, a Sara deve conhecer, né? Joana também nada, né? Ela funciona muito, ela pode estar completamente molhada, que ela vai tirar a água do seu corpo, tá? Mas eu pessoalmente não gosto, já usei muito e não gosto, tá? Eu prefiro essa daqui, que compra o papel também, tá? Boa viagem, né? Não sei se ficou alguma dúvida aí em relação a tudo que a gente falou de equipamento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Fala. Com relação ao despacho da mochila de viagem, como é que fica? O despacho na hora do check-in lá. Assim, mochila tem vários métodos acessíveis, guarda-roupa, essas coisas assim, para lacrar isso, como é que funciona? Então, eu aconselho o seguinte, tem duas possibilidades. Aqui na Decathlon você tem algumas bolsas de viagem para mochila. Eu tenho algumas dessas, que ela às vezes é um tecido um pouco mais grosso e ela é feita para despachar mesmo no avião. Então você vai botar a sua mochila ali. Hã? Tem alguma aí, Mike? Você pode mostrar? Isso aqui tem? Paloma? Tem aí, não tem? Existem alguns modelos que são mais grossos, sim, para você despachar no avião, que aí é só para viajar mesmo, que aí você pode botar no ônibus ou avião, tanto faz. E aí vai proteger sua mochila e ela vai ficar lacrada para ninguém mexer. Isso é uma opção. Existe uma opção que tem aqui na Decathlon também, que eu comprei recentemente, que é muito legal, que ela serve para você despachar no avião, tá? Que ela é um pouquinho mais grossa, mas ela também é uma capa de chuva. Então ela cumpre as duas funções. Eu gostei muito dela por causa disso. Que ela não é tão grossa, mas ela protege e ela também serve como uma capa de chuva, tá? Se você não quiser gastar dinheiro com nenhuma dessas opções de bolsa de viagem, existem outras duas opções. Uma é aquele negócio que tem no aeroporto de você embalar, já deve ter visto. Você vai pagar lá um rim, né? E aí você vai embalar sua mochila e aí na volta você dá o outro rim e embala para voltar. Fala. Oi? É isso que eu vou falar agora, A outra opção que ela acabou de falar ali é aquele rolo de papel PVC. Então você usa um rolinho desse na ida, um rolinho desse na volta. Você. Isso. Já leva um na foto e o outro você leva e deixa o negócio para volta. Exatamente. Então você vai pegar, vai embalar sua mochila inteira ali, vai selar ela toda, vai deixar só uma alçazinha de fora para puxar ela e vai ficar igual um casulozinho. Sacou? Então essa é a outra opção, tá? Me perguntaram também se a mochila não pode ir na cabine da aeronave, tá? Você pode tentar a sorte. Eu não aconselho, porque existem duas coisas que restringem a você embarcar com qualquer mochila. Uma delas são as dimensões, que é a principal, que todo mundo olha. Chegar com uma mochila muito grande, o comissário vai imediatamente falar com você, tá? E a outra coisa é o peso. Existe um peso limite também, porque você está colocando ali em cima da sua cabeça, e se for uma coisa muito pesada, eles entendem que aquilo pode ceder também e compromete a segurança da aeronave. Então, não é comum, mas eu já vi algumas vezes os comissários pesarem a mochila, tá? Então, geralmente eles só medem e aí você entra, tá? Mas eu já vi algumas situações que eles estavam medindo e pesando. Então, tinha algumas pessoas que estavam com a mochila relativamente pequena, né? Porém, estava muito pesada e aí as pessoas foram obrigadas a despachar. Se você deixar, não é essa não, era outra, que fica compacta, acabou? Tá, essa é uma opção. Se você deixar para comprar a bagagem lá na hora, provavelmente você vai pagar o dobro do valor. Então eu acho que todo mundo aqui comprou já com a mala inclusa, né? Enfim, mais alguma dúvida?
Não. O Mike vai. Aí. Tá indo também? Não sei falar desse negócio não. Alô, 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 som, teste, oi. Então, galera. Vai. E aí? Todas essas fotos aí, volta pra lá. Tira o seu vídeo, seleciona as fotos, tira o vídeo e a FPS já, junto com o pacote que vocês compraram, já vai dar fotos, tá, em baixa resolução do grupo, da galera. A gente vai fazer lá, a gente sempre reúne a galera no pôr do sol, de noite para ver as estrelas, tá? Eu vou estar como guia dessa vez, vou estar fotografando pouco, vou estar mais ajudando o Felipe. Mas é só abrir aqui, É só abrir, cara. Bota pra o like. Por isso, esse ano, vou estar levando meu brother Zé Machado, tá? Que trabalha com a Radical, experiente já nessa área de fotografia de montanha, de trilha, só faz isso na vida, tá? E vai fazer fotografias individuais, tá? É um pacote extra para quem quiser, tá? A gente, como a gente vê, a gente entrega o pacote da galera, geral da viagem. Quem quiser foto individual lá, fala, aqui Zé, anda perto dele, se não me engano tá R$250, tá? Em alta resolução, vai entregar pro Guia Drive, com molezinho, tá? E a gente também faz o fotolivro. Junto, eu e ele, a gente faz o fotolivro. O fotolivro sai um pouquinho mais caro, porque dá um trabalho. Esse fotolivro genérico, da galera toda, da viagem toda, tá? Não vai ter foto individual fotolivro. R$880, tá? Não fiquem desesperados, não precisa pagar agora. No final da viagem, vocês vão procurar a gente, fiquem tranquilos. Não tem como, tá? Eu não fico preocupado com isso. É muito maneiro, vale a pena o investimento. As fotos ficam maneiríssimas. Mas quem já sabe que quer fazer foto individual, aparecer, foto na lagoa, foto no pôr do sol, já avisa, já fala com o Zé, cola no Zé, já desenrola com ele, para ele poder saber, já marcar seu rostinho, sua blusa, para quando estiver lá. E ó, dica, quem quer aparecer na foto, fica perto do fotógrafo, tá? Tem viagem que eu fui, a menina era tímida, não ficava. Aí depois que viu a foto da galera toda, o fotolivro, eu quero um fotolivro. Eu fui ver no arquivo, não tinha uma fotografia da menina. Uma. Ela se escondia das fotografias. Ela não, vamos subir, ó. Eu perturbo de madrugada. Galera, vamos subir para ver o pôr do amanhecer, as estrelas. Eu vou perturbar vocês vão ver. Vale a pena acordar, ver o céu, ver o amanhecer. E quem for, vai aparecer nas fotos. Quem ficar dentro da barraca dormindo no meio do lençóis não vai ter foto. É o que acontece. Beleza? Então quem quiser foto individual, só fala com o Zé Machado. Zé, aparece aí, ó. Esse moço aqui, tá? E curtam tudo, cada momento, vale muito a pena. Eu não durmo nesse lugar, eu fico vidrado lá. O céu à noite é uma coisa absurda. Bota seus amantes indo lá da barraca, fica olhando as estrelas, asteroides caindo direto. A gente provavelmente vai ver a lua cheia nascendo e morrendo. É um espetáculo magnífico. Você vê o sol se pondo e do outro lado a lua subindo. É muito lindo. Tem até uma foto aí, tá? Então o pôr do sol é muito bacana, a galera confraternizar, faz uma bagunça, desce, corre nas dunas, vale muito a pena, tá? Então curtam aí, boa viagem. Alguém tem alguma dúvida de equipamento, de qualquer coisa, quiser vir aqui, pode vir ver, conversar, trocar ideia sobre mochila, quem não tem, quem não tem barraca, quiser alugar, a gente tem barraca para alugar, quem não quiser ainda investir nisso, dá só falar com o Felipe, beleza? E quem quiser dica, alguma coisa, o WhatsApp a gente está aberto direto, pode mandar direto para mim, direto pro Felipe, no grupo, tá? Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, beleza? Quer falar mais alguma coisa? Tem algumas fotos que eu e o Zé Machado fez também, tá? A maioria das fotos são do Zé Machado. É esse tipo de foto que ele vai entregar para você. Individual, eu quero foto. Então ele vai estar atrás de você, fazendo esse tipo de foto aí, beleza? Então, como o Mike falou aí das fotografias, levaram uma boia aí, André levou, né? Vai levar de novo? Vai levar.
Vocês podem levar unicórnio, podem levar o que vocês quiserem, só tem que carregar, não tem problema. Mas as fotos ficam maneiras. As fotos ficam legais. Foi o único grupo que tinha uma melancia, né? na Lagoa dos Lençóis. Então, tá no Guinness? Deve estar. Mas... Então, galera, como o Mike falou, é uma experiência única, né? Dificilmente a gente vai... Sem tirar a gente que está o tempo todo lá, né? Vocês não vão ir lá, né? Igual você na esquina comprar pão. Então, aproveitem cada segundo que vocês estiverem lá, né? Ah, tô cansado, não vou levantar para ver o nascer do sol. Levanta, né? Levanta, sabe? Faz um esforço. Ah, vou ficar cansado. Dorme no hotel, né? Enquanto você estiver lá, cara, faz o possível para ficar acordado e aproveitar cada segundo que você está lá. Porque é uma coisa assim, é uma experiência fantástica, única, vocês vão sentir isso lá, tá? O céu é uma coisa também assim, absurda. Eu não lembro qual grupo está com lua cheia e qual grupo está com lua minguante, você lembra? Primeiro o quê? Lua cheia? Então o primeiro grupo provavelmente não vai nem precisar de lanterna à noite, porque a luz da lua é tão intensa que a gente consegue ver, fazer as coisas todas sem lanterna, tá? Então é bem tranquilo. É muito bonito, né? Porém, a gente não vê tanta estrela. A gente tem que esperar a lua se pôr para poder ver o céu com mais intensidade, né? E o terceiro grupo, que eu acho que já vai pegar a lua minguando para nova, né? Esse vai ter uma explosão de estrelas assim absurda. Ano passado a gente teve um fenômeno assim que foi, eu acho que nenhum ano a gente pegou, que a gente estava no topo da duna, vendo o pôr do sol, estava assim, muito bonito, e aí quando o sol se pôs, quando a gente virou de costas, estava a lua nascendo, vermelha, sabe? Parecia um segundo sol surgindo, né? E assim, foi um espetáculo que eu acho que eu nunca presenciei em nenhuma outra turma de quase 10 anos que a gente vai para lá. Então, cada ano que a gente vai é único, fala, Nando. Eu gostaria de dizer aqui, aproveitando esse momento da lua, né? Nós vamos tentar fazer aquela imagem da lua se pondo a duna uma pessoa. Ah, irado, show. Aí eu vou deixar por conta dos artistas aí. Aí essa foto aqui foi premiada do Mike aí, foi publicada na National Geographic, né? Então tem algumas fotos aqui, né, de todos esses anos que já foram publicadas na revista National Geographic, apareceram no site também. E quantas foram premiadas, não sei. 2 ou 3. Tá, o garoto é bom, né? Acredita. Então, se vocês quiserem fotos bonitas, como ele falou, fiquem próximos a ele, né? Ele e do Zé também, os dois. Marca bem. A única preocupação que vocês têm que ter comigo é que eu não posso errar o caminho. Fora isso, nem a mão da areia. Às vezes entra um tempero especial na comida, né? Fica mais crocante, aquele molhinho de tomate crocante, espetáculo. Então é isso. Outra coisa importante também, galera, que em relação à segurança, a gente já falou, só enfatizar sempre, não se afastar do grupo, manter sempre o contato visual, porque lá ali é o sol. É o sol, Michael, você esqueceu de tomar seu remedinho. Não, o garoto ele não fica muito bem quando tá lá, não. Na verdade ele já não é muito bom, quando tá lá ele piora. Então essa questão de não se afastar demais, né? Às vezes a gente sai explorando, sai andando, e se você perder o contato visual é ruim, principalmente à noite, tá? Mais alguma coisa, Mike? Seguro viagem, todos têm que ter, tá? A gente tem um seguro de responsabilidade civil para todos, tá? Porém é interessante que cada um tenha um seguro viagem também, tá? Quando a gente fala seguro viagem, galera, não é só a questão da saúde, tá? O seguro viagem ele engloba passagem aérea, ele engloba muitas coisas. Então a gente teve uma situação, né, em todos esses anos lá, que teve uma menina que, sim, por muito azar, ela conseguiu quebrar o pé, né? Então assim, ela conseguiu a façanha de, na areia da praia, lisa, ela quebrou o pé. Foi uma fratura feia, foi um mega azar. Ela pisou numa folha de coqueiro, escorregou e quebrou. Aí a gente teve que remover ela de lá, tá? E aí ela teve, a gente teve gastos extras, isso aí já está
no nosso planejamento, caso aconteça, né? Só que tiveram coisas que já não é, né, a nossa responsabilidade. Por exemplo, a passagem aérea, que ela teve que pagar mais para mudar, porque ela queria para voltar antes para casa. Então, alguns gastos que o seguro de viagem cobre, tá? Que aí já não é uma responsabilidade nossa, mas, por exemplo, no caso dela, ela teve que pagar praticamente outra passagem aérea, ela e o namorado, para poder voltarem antes para casa, né? Então, é legal que todos tenham um seguro viagem, porque não é só as despesas médicas, eles cobrem várias outras despesas que a gente, às vezes, não para pensar, e a gente só pensa quando a gente precisa, tá? Então, qualquer agência de viagem faz isso. Oi. Quem? Esquibunda, defina esquibunda. Não. Teve uma viagem que levaram prancha de sandboard e todo mundo se machucou sem exceção. Não. Então, cara, o impacto na água é muito forte. A junção. É duro igual concreto. Teve uma viagem que eu quase quebrei meu pé. O que acontece? O Mike está explicando o seguinte: a duna, ela vem descendo aqui, e geralmente na descida aqui a areia é fofa, tá? Bem na junção da duna com a água, tá? A areia fica dura igual concreto, tá? Então, assim, já uma vez aconteceu comigo que eu quase quebrei o meu pé. Que a gente vai descendo as brincadeiras, a gente vai descendo a duna correndo, né? E aí quando vai chegando perto da água a gente pula, né? E aí numa dessa, alguns anos atrás, né? A gente vai se ferrando e vai aprendendo, né? Eu dei um pulo desse e caí em pé, né? Eu bati meu pé na areia, só que era duro, igual esse chão. Eu bati com o calcanhar direto, né? E eu quase quebrei meu pé. Então, assim, às vezes as pessoas vão correndo e pulam, e aí bate nessa areia dura e pode se machucar sério. Então, teve um ano que um grupo de amigos foi, levou a prancha de sandboard, né? E sem exceção, todo mundo se machucou. Então, assim, a única coisa que é permitido, que a gente deixa se escorregar no último dia, é o isolante térmico, porque assim, ele vai rapidinho, é legal, dá para se divertir, né? Mas ele não ganha tanta velocidade quanto o seu esquibunda, né? E não tem tanto risco. Leva, ó, pra tacar você no fogo. Hã? Tá tranquilo, deixa ela comigo. Então, vou deixar ela na rabeta lá. Então, a questão de segurança. Algumas coisas a gente vai lembrar mais quando for falando, tá? Passou a melancia. Todo dia, ó o modelo. A André tá morrendo de vergonha lá, tadinha. Todo dia, galera, à noite, a gente vai repassar o dia seguinte, tá? Então, na primeira noite no hotel, a gente vai repassar o cronograma do segundo dia. No final do segundo dia, a gente vai repassar o cronograma do terceiro dia. Então, diariamente, a gente vai lembrar para vocês tudo que vai acontecer no dia seguinte, tá? Então, a gente vai colocar novamente no grupo lá de WhatsApp a lista de equipamentos, a lista de alimentos sugeridos, os produtos biodegradáveis, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem ou no grupo ou direto pra gente, tá? Às vezes no grupo passa um monte de mensagem lá, eu sou péssimo com isso, às vezes eu deixo passar, né? E aí se mandar mensagem individual, eu juro que eu tô melhorando, eu tô respondendo, né? Então eu tô ficando mais atento no individual. Oi? Então, e outra coisa importante também que a gente vai passar, já passou aqui a prancheta, vai passar de novo, é a questão da voo. Todos colocaram no papel ou não? Papelzinho, colocar o voo, dia e hora de chegada, dia e hora de partida. Isso é importante para organizar o transfer. City Tour quem quiser, e organização dos quartos, caso alguém queira ficar junto com alguém, né, fora os casais que já estão separados, tá? E mais nada. Isso. Reforçando a fotografia, as imagens básicas da viagem, imagens para postagem e tudo mais, que são uma qualidade mais baixa, já está incluso no pacote. Todo mundo vai receber um linkzinho do Google Drive com fotos do evento, tá?
E quem quiser fotos com uma resolução melhor, o fotolivro tem vários aqui para vocês verem, ou quadros, enfim, o Mike ele tem um trabalho bem diverso, vale a pena, aí vocês podem fazer o contato direto com o Mike e com o Zé também, tá? Então, acho que é isso. Mais alguma coisa? Não? Alguém? Perguntas? Não sei se alguém online tem alguma pergunta. Não? Então depois a gente passa para quem teve alguma dúvida online. Show? Então é isso. Minha filha está já chegando. Vai se acomodando aí. Tá? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá? Eu não estou acostumado com isso, então microfone. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, tá? Eu sou o responsável da expedição aqui, beleza? Falando um pouquinho de mim, minha formação de educação física, mas também de guia de turismo, certo? E já tem mais ou menos que eu pratico montanhismo e atividades de montanha já tem mais de 20 anos, tá? E conduzindo grupo já são aproximadamente 10 anos. Então já tem bastante tempo que eu estou nessa atividade e é um prazer estar aqui hoje compartilhando esse momento com vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui da travessia dos Lençóis Maranhenses, os dois roteiros, o Norte-Sul e o Leste-Oeste. A gente tentou concentrar as pessoas, tem bastante gente que está assistindo a gente ao vivo, porque todos os anos anteriores a gente sempre ficou com um público mais aqui no Rio. E esse ano, com a questão das mídias sociais, né, foi muito bom. Vão ter pessoas de Recife, Fortaleza, Salvador, Santa Catarina e acho que São Paulo, né? Então vai ter um grupo bem diverso, a galera deve estar assistindo a gente agora, um oi aí, né? Não podem estar aqui, mas espero que estejam assistindo, tá? Então vou começar a falar aqui dos Lençóis. Agradecer aqui a Decathlon, tá? Tá cedendo aqui um espaço pra gente, espero que esse dê frutos aí para as próximas expedições, tem vários roteiros aí, eu espero que a gente possa voltar aqui mais vezes. Parceiro aí, a Rio Radical, agradecer aqui o Nando, tá aqui presente, tá junto com a gente aí nas atividades aí futuras também, e várias atividades aqui pelo Rio de Janeiro, rapel, várias atividades radicais, vocês podem procurar o pessoal da Radical, a parceria muito boa que a gente tem esse ano. A Soul Rap também, a Thaís, que é uma parceira nossa, é uma agência que tem ajudado a gente na questão das passagens aéreas, então todas as viagens a gente sempre passa para ela, para poder ajudar. E o Mike Thomas, todas as fotos que vocês vão ver aqui na apresentação é do artista aqui, o garoto italiano. Então falando um pouquinho dos Lençóis, a localização lá no Nordeste, Maranhão, estado do Maranhão. Chegando mais pertinho aqui, a cidade de Barreirinhas, que vai ser a nossa porta de entrada, tanto na travessia Norte-Sul quanto na travessia Leste-Oeste também, tá? Então, nosso ponto de encontro, na verdade, vai ser lá na cidade de São Luís, mas para as travessias a gente vai entrar por Barreirinhas, tá? Então, falando um pouco aqui primeiro do roteiro Norte-Sul, que eu acho que é a maioria do grupo, que tem a turma 1 e a turma 2, tá? A gente vai entrar aqui por Barreirinhas, vamos seguir uma lancha rápida, são mais ou menos 1h30, 2 horas, até Atins, tá? Em Atins a gente vai desembarcar. Chegando lá em Atins, o cara da lancha vai perguntar pra gente, mas vocês vão fazer o quê? A gente vai caminhar até a Luzia, né? Aí imediatamente ele vai falar, por que vocês não vão de carro? A gente fala, não, a gente vai andando, porque dá pra ir de 4x4. Então a gente ignora o que ele vai falar e a gente vai seguir a nossa caminhada. Nesse primeiro dia, serão só 2 horas de caminhada, vai ser um pouco mais tranquilo, por quê? Porque nós teremos mais ou menos 4 horas de ônibus de São Luís até Barreirinhas, depois mais ou menos umas 2 horas de barco e aí 2 horas de caminhada. Então o tempo total de deslocamento vai ser aproximadamente 8 horas. Tá? Então é um dia assim, a gente vai andar pouco, mas vai ser um dia cansativo. Tá? Chegando na Luzia, a gente vai deixar nossas mochilas lá, que é aqui em Canto de Atins. Tá? E aí a gente vai parar para fazer um almoço. E após o almoço, a gente vai dar uma descansada rápida e aí vai convidar todos vocês para poder conhecer um pouco das dunas. A gente vai estar aqui já na entrada das dunas, tá? No segundo dia a gente segue para o acampamento 1, tá? Depois acampamento 2 e no final a Lagoa dos Peixes, onde o 4x4 vai resgatar a gente. E a gente retorna para a cidade de Barreirinhas. Eu vou falar com detalhes aí dia após dia, tá?
Então o primeiro dia de viagem começa na cidade de São Luís, que a gente vai fazer um receptivo no aeroporto. Então aqui, Mike, Nando, se puderem me ajudar depois, tem uma prancheta aqui que eu vou precisar que todos vocês coloquem aí o voo de vocês. Quem não estiver aqui vai mandar para o WhatsApp depois. Mas eu preciso saber exatamente a hora do voo de vocês vai chegar e a hora que ele vai retornar, tá? Para eu poder organizar o trânsito, porque vai ter um carro lá esperando cada um de vocês para poder levar para o hotel. Tá? Esse ano a gente vai ficar no Hotel Brisamar, que é um hotel muito bom lá em São Luís, um hotel 4 estrelas, de frente para o mar, altíssimo nível. Então, após o translado, as pessoas que chegarem, no início, quando todo mundo comprou lá o pacote, a gente pediu para que todos tentassem um voo que chegasse até a hora do almoço, tá? Porque às 2 horas da tarde vai ter um passeio opcional, que é o City Tour pela cidade de São Luís, tá? Então aqui